Ela está sentada numa cadeira de plástico dura em uma agência bancária, segurando um envelope amarelado repleto de documentos que reuniu durante meses, talvez anos. Seus dedos tremem levemente enquanto folheia os papéis obsessivamente, extratos bancários que mostram economias míseras, comprovantes de renda que demonstram uma vida de trabalho duro mas pouca recompensa financeira, cartas de recomendação manuscritas de clientes que compravam seus bolos e docinhos feitos em casa, endereços de vizinhos que poderiam atestar a qualidade de seus produtos. Durante 5 anos consecutivos, ela trabalhou como cozinheira doméstica em casas de pessoas ricas, acordando antes do amanhecer e voltando para casa após o anoitecer, ganhando o mínimo necessário para sobreviver. Mas durante as noites, durante os fins de semana, enquanto outras pessoas descansavam e se divertiam, ela estava em sua cozinha apertada preparando seus produtos com dedicação obsessiva. Seus bolos eram famosos no bairro onde cresceu, no bairro onde ainda vivia, no bairro que nunca conseguiu escapar. Vizinhos, amigos de amigos, conhecidos e até estranhos que ouviam falar sobre seus produtos pediam seus serviços para festas de aniversário, casamentos, celebrações, eventos corporativos. Ela aceitava cada pedido com gratidão, porque cada venda significava alguns reais extras que ela guardava cuidadosamente. Ela sonhava, durante esses 5 anos, com a possibilidade de abrir sua própria loja. Um lugar onde pudesse vender seus produtos legalmente, sem ter que esconder sua atividade, sem ter que trabalhar em horários roubados, sem ter que contar com trabalho doméstico para sobreviver. Um lugar que fosse seu. Um sonho que parecia tão impossível que ela quase tinha medo de acreditar nele. A gerente do banco entra na sala com a pasta de sua solicitação de empréstimo. É uma mulher de meia-idade, usando roupas formais caras, cabelo perfeitamente penteado, maquiagem impecável, e um relógio que custa mais do que ela ganha em 2 meses de trabalho intenso. A gerente nem sequer se senta na cadeira à frente dela, apenas fica em pé, folheando os papéis com uma expressão que passa rapidamente de desinteressada para claramente negativa, como se estivesse analisando algo desagradável. Ela fala num tom que não é exatamente cruel em suas palavras, mas que tem a crueldade típica da indiferença burocrática, aquela frieza que vem de pessoas que lidam com negações o dia inteiro. Ela diz que, infelizmente, o banco não pode aprovar o empréstimo. O risco é muito alto, muito, muito alto. Ela não tem histórico de crédito suficiente nos sistemas bancários formais. Sua renda é muito baixa e, mais importante ainda, muito instável. Um dia ela trabalha como cozinheira doméstica, outro dia ela vende bolos, não há garantias reais de que ela conseguiria pagar as parcelas mensais do empréstimo. O banco precisa proteger o dinheiro dos acionistas, precisa minimizar riscos. É apenas negócio. Nada pessoal. A gerente sorri enquanto diz isso, como se estivesse fazendo um favor ao explicar isso tão claramente. A mulher sente seu coração literalmente descer dentro do peito, como se estivesse caindo por um poço sem fundo. Ela havia se preparado para muitas possibilidades, havia ensaiado em sua mente diferentes cenários, havia até imaginado como reagiria se dissessem não. Mas nenhuma preparação consegue amortecer o impacto da rejeição quando ela realmente chega. Ela pergunta hesitantemente se há alguma outra opção, alguma forma diferente de estruturar o pedido, algo que pudesse fazer para tornar o empréstimo mais viável, para convencer o banco de que ela era um investimento seguro em vez de um risco. A gerente responde com um sorriso que parece genuíno em sua simpatia superficial, mas que é completamente vazio de qualquer substância real. Ela diz que compreende o sonho dela, que todos têm sonhos, que ela também teve sonhos quando era mais jovem, mas que nem todos estão em posição de realizá-los. Às vezes, a vida simplesmente não nos coloca nas circunstâncias certas. O banco precisa proteger seu dinheiro, precisa fazer escolhas baseadas em dados e estatísticas e análise de risco. É apenas negócio. Nada pessoal. Ela diz isso como se repetir as mesmas palavras as tornasse mais verdadeiras, como se a repetição tornasse mais fácil de engolir. Enquanto sai do banco, ela enxuga os olhos com o beck da mão, tentando não deixar as lágrimas caírem, tentando manter sua compostura enquanto passa por outras pessoas na agência. A vida sempre foi difícil para ela, desde o começo. Ela cresceu numa favela onde conseguir comida para o dia era um desafio constante que consumia a energia e a atenção de seus pais. Seus pais trabalhavam em empregos precários, ganhando o mínimo possível enquanto lutavam simultaneamente para manter a família alimentada, para pagar aluguel, para manter a casa funcional. Ela aprendeu cedo, muito cedo, que o mundo não era construído para pessoas como ela.
Que oportunidades não simplesmente apareciam por mágica. Que sonhos eram luxos que pessoas pobres não podiam se permitir, que eram distrações perigosas que apenas tornavam a realidade mais difícil de aceitar. Mas mesmo assim, mesmo diante de toda evidência ao contrário, ela nunca havia parado completamente de sonhar. Mesmo quando era mais lógico, mais pragmático, mais sensato desistir, ela continuava tentando. Continuava estudando noites à noite depois de trabalhar o dia inteiro, seus olhos pesados de cansaço enquanto estudava para passar em testes que poderiam melhorar sua situação. Continuava preparando seus produtos com perfeição obsessiva, mesmo quando ninguém estava pagando por eles, mesmo quando ninguém via o trabalho que ela colocava neles. Continuava acreditando, contra todas as evidências, que um dia, de alguma forma, algo mudaria fundamentalmente em sua vida. E quando finalmente juntou coragem suficiente para pedir um empréstimo ao banco, quando finalmente se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, seu sonho pudesse se tornar realidade, a porta foi fechada bem na sua cara com educação burocrática. Ela volta para casa, um pequeno apartamento que aluga por um preço que consome metade de seu salário mensal, deixando pouco para comida, transporte e outras necessidades. As paredes do apartamento são finas, paper thin, então consegue ouvir a televisão dos vizinhos tocando programas que ela não reconhece, consegue ouvir uma criança chorando desconsoladamente em outro apartamento, consegue ouvir música tocando de algum lugar não identificável. Seu apartamento é humilde, mas é limpo e cuidadosamente organizado, cada centímetro aproveitado ao máximo. Na cozinha, que também funciona como seu espaço de trabalho criativo, há prateleiras repletas de potes com ingredientes organizados meticulosamente, receitas manuscritas em cadernos antigos, anotações sobre proporções e técnicas que ela desenvolveu através de anos de experimentação. Aquela cozinha é seu reino, seu santuário, o lugar onde ela se sente mais viva. Cada centímetro daquele espaço é dedicado ao seu ofício, cada prateleira colocada estrategicamente para maximizar a eficiência. Ela conhece cada panela, cada colher, cada utensílio por nome. Ela pode trabalhar naquela cozinha com os olhos fechados, conhece cada caneta e cada superfície. É seu lugar seguro num mundo que frequentemente a faz sentir insegura. Ela senta na cama, que também é o sofá da sala, que também é praticamente toda a mobília que ela possui além da mesa de cozinha. E finalmente deixa as lágrimas caírem completamente, não pelas lágrimas em si, mas pelo que elas representam, o fim de um sonho que ela havia começado a acreditar que era realmente possível, que estava ao alcance da mão. Ela havia encontrado um espaço perfeito para a loja alguns meses atrás. Era pequeno, apertado, certamente não elegante, mas tinha potencial real. O aluguel era de apenas R$ 2.000 por mês, um valor que parecia impossível com sua renda atual, mas que talvez fosse viável se ela conseguisse gerar receita suficiente vendendo seus produtos regularmente, se pudesse expandir seu negócio além do boca a boca do bairro. Ela havia visitado o lugar dezenas de vezes, imaginando compulsivamente como o organizaria, onde colocaria o balcão de vendas, onde exibiria seus produtos de forma atrativa, como pintaria as paredes. Ela tinha até começado a desenhar o layout completo da loja num caderno velho, desenhando linhas onde colocaria as prateleiras, escrevendo notas sobre como otimizaria o espaço. Mas sem o empréstimo, tudo aquilo era apenas fantasia, era apenas mais um sonho que não se tornaria realidade. Era apenas mais uma esperança que precisaria abandonar e tentar esquecer. No dia seguinte, ela está no ônibus urbano a caminho da casa onde trabalha como cozinheira doméstica. O ônibus está lotado, como sempre está durante o horário de pico da manhã, repleto de pessoas em pé, todas lutando por espaço, todas tentando não cair enquanto o veículo balança pelas ruas irregulares da cidade. Ela está de pé, segurando a barra de ferro acima da cabeça com força, balançando junto com o movimento violento do veículo, seus olhos olhando para lugar nenhum. Seus pensamentos ainda estão no banco, na negação, na sensação de porta fechada definitivamente, na realidade devastadora de que às vezes o sistema simplesmente não quer pessoas como ela. Ela está tão profundamente imersa em seus próprios pensamentos negativos, tão consumida por sua própria dor, que quase não percebe quando um homem ao seu lado saca uma pasta de documentos para pagar a passagem ao cobrador e acaba deixando cair uma de suas anotações pessoais no chão. A nota voa dramaticamente e pousa bem aos seus pés, literalmente caindo no seu espaço. Ela pega mecanicamente, quase sem pensar, e a lê enquanto a segura. É uma anotação sobre um projeto de negócio, página inteira repleta de ideias. Mostra claramente que este homem estava trabalhando seriamente em ideias de empreendedorismo,
planejamento estratégico de negócios, estrutura de empresas, análise de mercado. Há números em toda parte, cálculos complexos, estratégias de mercado claramente pensadas, projeções financeiras, análises de concorrência. Quando ela devolve a nota para ele, seu olhar cruza com o seu por um breve momento que parece durar muito mais tempo do que realmente dura. Ele tem olhos que parecem ter visto muita coisa na vida, que parecem entender coisas profundas, olhos que transmitem uma espécie de sabedoria acumulada através de experiências vividas. Ele agradece com um sorriso genuíno, não aquele sorriso vazio de simpatia que a gerente do banco deu, aquele sorriso profissional que não toca os olhos. Este sorriso é diferente, é um sorriso que parece real, que atinge os olhos, que transmite interesse genuíno. Ele pergunta com cuidado se ela está bem, uma pergunta simples que normalmente não geraria resposta honesta de um estranho. Mas algo naquele momento, naquela pergunta, naquela expressão genuína, fez algo quebrar em sua armadura que ela havia construído cuidadosamente. E então ela começa a falar. Ela não sabe por quê. Ela não sabe por que escolheria compartilhar seus problemas mais profundos com um estranho em um ônibus lotado. Mas as palavras saem. Ele pergunta o que a incomoda, e ela sente como se não tivesse escolha senão contar sua história. As próximas estações de ônibus passam enquanto ela fala, contando sua vida inteira praticamente. Ela lhe conta sobre seu sonho de abrir uma loja de bolos e docinhos, sobre como a ideia começou como um pensamento vago anos atrás. Ela fala sobre os anos de preparação silenciosa, sobre como começou fazendo produtos em casa enquanto ainda trabalhava em outros empregos, sobre como seus produtos ficaram gradualmente conhecidos no bairro onde vivia, sobre como as pessoas começaram a pedir seus serviços para eventos importantes. Ela fala sobre como finalmente reuniu coragem suficiente para solicitar um empréstimo no banco, sobre como preencheu cada formulário, sobre como juntou cada documento necessário. E ela fala sobre a rejeição, sobre como sua solicitação foi negada, sobre como a gerente do banco basicamente lhe disse que pessoas como ela não estavam destinadas ao sucesso. Ela fala sobre como se sente como se o universo estivesse dizendo definitivamente que pessoas pobres nascidas em favelas não são feitas para ter sucesso, para ter seus próprios negócios, para sair da pobreza. Ela fala com uma quantidade de vulnerabilidade que normalmente guardaria para si mesma. O homem a escuta com atenção completa e genuína. Ele não a interrompe. Ele não oferece platitudes fáceis ou soluções simplistas que soam bem mas não significam nada. Ele apenas ouve, realmente ouve, como se cada palavra que ela diz fosse importante. E quando ela finalmente termina de falar, quando seu desabafo chega ao fim, quando ela se sente vazia e exposta, ele faz uma pergunta que a pega completamente desprevenida, que a faz reconsiderar tudo o que ela acabou de dizer. Ele pergunta: "Você realmente acredita que merecia aquele empréstimo?" A pergunta não é feita com crueldade ou julgamento, mas com curiosidade genuína, como se realmente quisesse saber. E quando ela começa a responder, quando ela pensa realmente sobre a pergunta, ela percebe algo importante. Sim. Ela acredita que merecia. Ela trabalhou duro. Ela preparou-se completamente. Ela tinha um plano sólido, mesmo que não tivesse sido apresentado profissionalmente. O problema não era com ela, era com o sistema, com as pessoas que tomam decisões sobre quem merece crédito e quem não merece. Era com uma estrutura que foi construída para favorecer pessoas ricas e desfavorecer pessoas pobres. O homem sai do ônibus na próxima estação, mas não antes de lhe dar seu cartão de visita, um cartão simples mas profissional. Ele é consultor de negócios e empreendedor, e se ela precisar de alguém para conversar sobre seu negócio, alguém para ajudá-la a estruturar um plano diferente, alguém que entende os desafios de começar do zero, ele estaria disponível e interessado em ajudar. Ele escreve seu número de celular pessoal no verso do cartão com uma caneta que tira do bolso, um gesto que demonstra que ele está sendo genuíno. Ela pega o cartão com dedos ligeiramente tremendo. Seu nome é Carlos. Ele trabalha com startups, com empreendedores, com pessoas que têm grandes ideias mas não sabem como estruturá-las profissionalmente. Ela pensa que é apenas educação dele, que nunca mais ouviria falar dele, que o cartão terminaria num lixo em algum lugar, descartado como tantas outras esperanças vagas que a vida oferece. Mas ela guarda o cartão mesmo assim. Ela coloca o cartão numa gaveta em seu apartamento, dentro de um livro antigo, escondido como se fosse algo precioso demais para deixar à vista. E durante os próximos dias, enquanto continua seu trabalho como cozinheira doméstica, enquanto volta para casa exausta cada noite, ela pensa sobre aquele encontro.
Pensa sobre aquele homem, Carlos. Pensa sobre como ele ouviu sua história como se ela realmente importasse para ele, como se ela fosse mais do que apenas outra pessoa pobre contando seus problemas. Pensa sobre a pergunta que ele fez: você realmente acredita que merecia aquele empréstimo? Porque aquela pergunta abriu algo dentro dela. Uma pequena chama que ela havia quase deixado apagar completamente, uma pequena parte dela que ainda acreditava que mudança era possível, que ainda acreditava que merecia mais que sua vida atual oferecia. No fim de semana, enquanto prepara seus produtos na cozinha com a precisão que desenvolveu através de anos, ela pega o cartão novamente. Olha para ele. Lê o nome dele novamente. Coloca o celular na mão várias vezes, considerando digitar algo, e o coloca de volta. Seu coração bate acelerado. E finalmente, com o coração acelerado e as mãos tremendo ligeiramente, ela digita uma mensagem. Ela não sabe exatamente o que escrever, então simplesmente escreve: Oi, você se lembra de mim? Do ônibus. Aquela mulher que estava falando sobre seus sonhos. Ela envia a mensagem e coloca o celular de lado, absolutamente certa de que não receberá resposta. Porque um homem importante, um consultor de negócios bem-sucedido, responderia uma mensagem de uma mulher pobre que conheceu por alguns minutos em um ônibus? Porque ele se importaria. Mas ele responde em menos de 5 minutos. Responde que se lembra sim, que se lembra dela e de sua história, que ficou pensando nela desde aquele encontro, que fica feliz em saber que entrou em contato. E oferece ajuda concreta. Oferece conversar sobre seu negócio em detalhes. Oferece ajudar a estruturar um plano melhor do que o que ela tinha antes. Oferece ser um sounding board enquanto ela pensa na próxima etapa. Nos próximos dias, ela e Carlos começam a conversar com frequência crescente. Ele envia mensagens perguntando sobre seu negócio, seus produtos, seus objetivos, suas limitações financeiras atuais. Não é apenas uma conversa superficial para ser educado. Ele faz perguntas específicas e detalhadas que mostram que ele realmente quer entender seu negócio. Qual é seu custo exato de produção por item? Qual é seu preço de venda? Quantos produtos consegue fazer em uma semana trabalhando sozinha? Qual é sua margem de lucro real? Qual é seu mercado-alvo exatamente? Que diferencia seus produtos da concorrência? Ela responde a cada pergunta com honestidade completa, compartilhando números que ela até então havia mantido privados. E quando ela termina, quando ela forneceu toda a informação que ele pediu, ele começa a trabalhar. Ele explica que o problema com seu pedido anterior ao banco não era com ela, era absolutamente com como foi estruturado e apresentado. Ele diz que a maioria das pessoas pobres que tentam conseguir empréstimo cometem o mesmo erro fundamental. Elas não apresentam números convincentes de forma profissional. Não têm um plano de negócio estruturado propriamente. Não têm projeções financeiras realistas baseadas em dados concretos. Não têm documentação adequada de sua capacidade de gerar receita consistente. Carlos oferece ajudá-la a estruturar tudo isso. Ele diz que vai preparar um plano de negócio real, com números reais baseados em sua produção atual, com projeções realistas. Ele vai ajudá-la a documentar sua receita, a mostrar ao banco que ela não é um risco, que ela é um investimento seguro com potencial de retorno. Ele trabalha durante seus fins de semana, durante horas que ele não estava sendo pago por ninguém, durante tempos que ele poderia estar relaxando ou se divertindo, criando um plano de negócio completo para ela. Ele trabalha com a mesma dedicação que ela coloca em seus produtos. Quando Carlos compartilha o plano de negócio completo com ela, ela fica impressionada pela qualidade profissional, pela profundidade, pela atenção obsessiva aos detalhes. Ele incluiu análise completa de mercado, projeções de receita realistas para 3 anos, plano de gastos detalhado, estratégia de marketing implementável, análise de concorrência. Cada página está repleta de informação profissional, claramente apresentada, fácil de entender mesmo para alguém sem formação em negócios. Ele explica cada seção, explicando por que cada elemento é importante, porque cada número foi escolhido baseado em suas métricas reais. Ele também ajuda ela a preparar-se para o próximo encontro com o banco. Ele ensina-lhe como falar sobre números com confiança, como parecer confiante em suas projeções financeiras, como responder objeções que o gerente possa apresentar. Ele ensaia com ela durante horas, fazendo o papel do gerente, fazendo perguntas difíceis, desafiando suas respostas, forçando-a a defender seu plano com lógica clara. Ela aprende a defender seu plano, a explicar por que seu negócio fará sucesso,
porque o banco deveria confiar nela com seus recursos. E então chega o dia crítico, o novo encontro com o banco. Desta vez, ela não vai sozinha, tremendo, vulnerável. Carlos a acompanha, senta-se ao seu lado, oferece apoio silencioso apenas com sua presença, com seu posicionamento corporal que transmite confiança. Quando o novo gerente começa a questionar o plano, quando as objeções começam a chegar, ela não se desmorona como fez na primeira vez. Ela permanece calma, responde com confiança genuína, respalda cada afirmação com números reais, com lógica clara, com evidência de que ela entende seu próprio negócio. E então, dias depois, a ligação chega. Seu empréstimo foi aprovado. A quantia é exatamente o que ela havia solicitado, suficiente para cobrir 3 meses de aluguel da loja, para comprar equipamento básico de cozinha necessário, para comprar ingredientes iniciais e embalagem profissional. Não é uma grande soma de dinheiro por padrões de pessoas ricas que podem pedir empréstimos de centenas de milhares, mas para ela é uma quantidade fenomenal, quase surreal. É a diferença entre possibilidade e impossibilidade. É a diferença entre sonho e realidade tangível. Quando ela recebe a notícia, ela chora novamente. Mas desta vez não são lágrimas de desesperação e derrota, são lágrimas de gratidão pura, de esperança finalmente realizada, de descrença completa de que isto está realmente acontecendo. Ela imediatamente liga para Carlos e compartilha a notícia, sua voz tremendo de emoção. Ela o agradece profusamente, dizendo que nada disto teria acontecido sem ele, que ele mudou sua vida completamente. Ele responde com humildade genuína, dizendo que ele apenas ajudou a colocar coisas em perspectiva, que o trabalho verdadeiro foi todo dela, que ela é quem merecia este sucesso. Com o empréstimo aprovado, tudo se move rapidamente como se estivesse em fast forward. Ela encontra a loja, o mesmo espaço que havia visitado dezenas de vezes obsessivamente, aquele que ela imaginava em seus sonhos noturnos, aquele que a aterrorizado e esperançado simultaneamente. O senhor que aluga o espaço é inicialmente relutante e cético, preocupado com o aluguel irregular, preocupado se uma mulher jovem e pobre realmente conseguiria gerenciar o negócio, preocupado se ela teria competência. Mas quando ela apresenta seu plano de negócio completo, quando ele vê a seriedade em seus olhos, quando ele ouve falar sobre seu histórico de fazer produtos de qualidade reconhecida, algo muda fundamentalmente em sua atitude. Ele decide dar-lhe uma chance. Os próximos meses são um borrão incessante de atividade e trabalho duro. Ela se demite do trabalho de cozinheira doméstica, um emprego que a consumia fisicamente todos os dias, que pagava muito pouco, que nunca lhe permitiria progredir além de um certo ponto. Ela usa suas economias guardadas pacientemente e o empréstimo aprovado para renovar o espaço. Não é uma renovação grande ou cara com designers profissionais. É simplesmente limpeza profunda exaustiva, tinta fresca nas paredes escolhida cuidadosamente, prateleiras novas construídas por ela mesma com a ajuda de Carlos, um balcão usado que ela consegue por um preço bom em um leilão online. Ela trabalha durante as noites e fins de semana, frequentemente dormindo apenas algumas horas por noite, tão ocupada que mal tem tempo de pensar em cansaço. Mas cada ação, cada passo que dá, cada horas de trabalho, traz a loja mais perto da realidade tangível. Ela instala um pequeno forno profissional usado, uma geladeira comercial, prateleiras de armazenamento estrategicamente posicionadas. Ela cria embalagem profissional com seu nome em letras claras, Bolos da Maria, um nome simples que reflete sua identidade pessoal. Ela planeja cuidadosamente o menu de produtos que oferecerá, calcula quantidades de produção realistas, estrutura os preços com cuidado matemático para garantir lucro adequado enquanto mantém os preços acessíveis para sua comunidade. Carlos continua ao seu lado durante todo o processo, não apenas oferecendo conselho de negócio valioso, mas também oferecendo ajuda prática e real. Ele vem em um sábado e ajuda a pintar as paredes, usando técnicas profissionais que fazem o trabalho parecer melhor. Ele vem em outro dia e ajuda a instalar prateleiras, trabalhando ao lado dela em silêncio confortável. E então chega o dia final de preparação. A porta da loja abre oficialmente pela primeira vez, e ela abre as portas para o público pela primeira vez em sua vida como empresária. Ela chegou muito cedo naquela manhã, muito antes do horário de abertura, e passou horas arrumando tudo com perfeccionismo obsessivo. Os bolos estão dispostos na vitrine com apresentação atraente, cada um colocado estrategicamente para máximo impacto visual. Os docinhos estão em prateleiras com iluminação cuidadosa. Há pequenos cartazes com os nomes e preços de cada item,
escritos à mão com caligrafia clara. As paredes estão limpas e brancas. A loja cheira a açúcar e baunilha, o aroma do sucesso finalmente realizado. No primeiro dia, ela fica nervosa que ninguém venha. Que o público não esteja interessado em pagar preços formais pelos produtos que ela costumava vender informalmente. Que ela tenha cometido um erro massivo em deixar um emprego estável. Que tudo isto desabe em fracasso. Mas então as primeiras pessoas chegam. Vizinhos que compravam seus produtos em casa anos atrás. Amigos que a apoiaram durante os anos difíceis. Pessoas que apenas passaram na rua e foram atraídas pelo aroma incomparável. E eles compram. Eles compram os bolos, os docinhos, os produtos que ela preparou com tanto cuidado e dedicação. No final daquele primeiro dia, quando ela fecha a porta e conta o dinheiro com as mãos tremendo, ela tem lágrimas nos olhos novamente, lágrimas de alegria, de alívio, de realização. Não é uma quantidade enorme de dinheiro, provavelmente apenas o suficiente para cobrir uma pequena parte do aluguel do espaço e dos ingredientes iniciais. Mas é dinheiro que ela ganhou porque tinha seu próprio negócio. É dinheiro que ela ganhou porque foi corajosa o suficiente para tentar apesar do medo. É dinheiro que ela ganhou porque um estranho em um ônibus acreditou nela quando ela não acreditava em si mesma. É dinheiro que representa esperança, possibilidade e transformação. Os primeiros meses da loja foram um borrão de atividades sem parar. Nos primeiros dias, a Maria se acordava antes do amanhecer, chegava na loja antes das 7 da manhã e começava a preparar os produtos para o dia. Ela fazia tudo sozinha, misturava massa, assava os bolos, preparava os docinhos, decorava cada item com cuidado. Seu corpo acha de cansaço constante, seus pés doiam ao final de cada dia, suas mãos desenvolveram calos de trabalhar tanto. Mas ela não se importava. Pela primeira vez na vida, ela estava trabalhando para si mesma, construindo algo que era seu, e isso tornava cada momento de dor e fadiga significativo. Nos primeiros meses, a loja funcionava bem. Não era abundância, não era riqueza, mas era sustentável. Ela conseguia pagar o aluguel, pagar as parcelas do empréstimo, comprar ingredientes para o próximo lote de produtos. Carlos vinha visitar a loja regularmente, ajudava com organização, oferecia conselhos sobre como expandir o negócio. Ele falava sobre marketing, sobre como atingir mais clientes, sobre como usar as redes sociais que ela nunca havia aprendido a usar profissionalmente. Mas então, no terceiro mês, algo mudou. Uma nova loja abriu a 2 quadras de distância. Era uma loja grande, bem decorada, com equipamentos modernos, e era administrada por um homem chamado Roberto que tinha experiência em negócios e capital de investimento significativo. Roberto tinha conexões com fornecedores grandes, conseguia comprar ingredientes mais baratos por causa do volume, e podia vender seus produtos por preços menores enquanto mantinha margens de lucro maiores. Maria notou imediatamente a diferença. Seus clientes começaram a aparecer menos frequentemente. As pessoas que costumavam comprar dela começaram a experimentar os produtos de Roberto porque eram mais baratos. A receita da Maria começou a cair drasticamente. Nos primeiros dias, ela ganhou R$ 1.000 por dia. Depois caiu para 700. Depois para 400. Depois para R$ 200 por dia, o que mal cobria seus custos operacionais. Ela começou a entrar em pânico silencioso. Seus pensamentos voltaram para aquele dia no banco, quando disseram que ela era um risco. Talvez estivessem certos. Talvez ela realmente não tinha o que era necessário para ser empresária. Talvez ela fosse apenas mais uma pessoa pobre que tentou demais e falhou. Ela começou a dormir mal, seu apetite diminuiu, ela perdeu peso que não podia perder. Um mês depois, ela estava tendo dificuldade em pagar o aluguel. Foi quando ela ligou para Carlos, desesperada. Ela o chamou para a loja, fechou a porta, e começou a chorar enquanto lhe contava tudo. Roberto tinha destruído seu negócio. Ela ia perder a loja. Ela ia ter que voltar a ser cozinheira doméstica, ou pior, ia ficar sem trabalho. Carlos a ouviu com atenção total, deixando-a falar até o final, até que não houvesse mais lágrimas para chorar. Então ele fez algo que mudou tudo. Ele disse que o problema não era com ela ou com seus produtos. Era com sua estratégia de competição. Ela estava tentando competir com Roberto no preço, o que era seu maior erro. Ela nunca poderia vencer naquela guerra porque ele tinha mais capital e conexões melhores.
Mas ela tinha algo que Roberto não tinha, ela tinha qualidade superior, ela tinha história, ela tinha conexão genuína com a comunidade. Carlos sugeriu uma abordagem completamente diferente. Em vez de tentar ser mais barato, ela deveria ser melhor. Ela deveria focar em qualidade premium. Ela deveria contar sua história, a história de uma mulher pobre que começou do nada, que foi rejeitada pelo banco mas não desistiu, que estava construindo um negócio legítimo. Carlos ofereceu ajudar ela a criar uma presença nas redes sociais contando essa história. Ele ofereceu ensinar ela como usar o Instagram e o TikTok, plataformas que ela nunca havia usado antes. Juntos, eles começaram a criar conteúdo. Maria filmava a si mesma preparando os bolos, falava sobre como cada ingrediente era escolhido com cuidado, falava sobre suas técnicas especiais que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. Carlos ajudava ela a editar os vídeos, a estruturar as legendas, a usar hashtags corretamente. Os primeiros vídeos tiveram poucas visualizações. Mas gradualmente, conforme ela continuava postando, conforme mais pessoas começavam a seguir sua jornada, as coisas começaram a mudar. Um dia, um influenciador local com cerca de 100.000 seguidores descobriu seus vídeos e compartilhou um deles. De repente, sua loja ganhou visibilidade massiva. Pessoas começaram a ir lá não apenas para comprar um bolo, mas para conhecer a mulher da história, para apoiar o negócio local autêntico. Seu receita começou a subir. Não voltou aos níveis originais imediatamente, mas começou a crescer steadily. 2 semanas depois, ela estava ganhando mais do que quando começou. Mas o mais importante era o que essa experiência lhe ensinou. Ela aprendeu que competição nem sempre é sobre preço. Ela aprendeu que sua história tinha valor. Ela aprendeu que sendo autêntica, sendo real, sendo vulnerável sobre sua jornada, ela poderia criar uma conexão com clientes que Roberto nunca conseguiria com seus produtos genéricos. Ela aprendeu que às vezes o caminho para sucesso não é fazer o que todos estão fazendo melhor, é fazer algo completamente diferente. Conforme os meses passavam, a relação entre Maria e Carlos evoluía. Não era apenas uma relação de mentorado e mentor. Algo mais profundo estava acontecendo, algo que nenhum deles havia planejado. Carlos começou a aparecer na loja não apenas para ajudar com o negócio, mas porque queria estar lá, porque queria estar perto dela. E Maria começou a contar os dias até quando ele visitava, começou a se arrumar mais nos dias que ele vinha, começou a preparar suas receitas favoritas especialmente para quando ele visitava. Um mês após o influenciador compartilhar seu vídeo, Carlos convidou Maria para jantar. Não era um encontro de negócio, não havia documentos ou planos para revisar. Era um convite genuíno para uma refeição, para passar tempo junto, para explorar o que estava crescendo entre eles. Maria ficou nervosa o dia inteiro, mudou de roupa várias vezes, se questionou se estava fazendo a coisa certa. Naquele jantar, sentados em um restaurante simples mas bonito, Carlos finalmente falou sobre o que tinha sido óbvio para ambos por meses. Ele disse que havia se apaixonado por ela. Não apenas pela sua coragem, não apenas pela sua dedicação ao trabalho, mas por quem ela era como pessoa. Ele disse que desde aquele dia no ônibus, desde o momento que a viu vulnerável compartilhando seu sonho com um estranho, algo havia mudado nele. Ele havia passado os últimos meses trabalhando com ela não apenas por generosidade, mas porque queria estar ao seu lado. Maria não respondeu imediatamente. Ela precisava processar as palavras, precisava aceitar que alguém como Carlos, alguém bem-sucedido, educado, de uma classe social muito acima da dela, podia genuinamente estar interessado nela. Mas quando ela olhou nos olhos dele, quando ela viu a vulnerabilidade dele, ela soube que ele estava sendo completamente honesto. E ela respondeu que também havia se apaixonado por ele. Os próximos meses foram diferentes. Eles não apenas trabalhavam juntos, agora eles dividiam vidas também. Carlos começou a passar mais tempo na loja, ajudando não apenas como consultor mas como parceiro genuíno. Ele começou a estar presente para Maria não apenas nos sucessos mas nos desafios também. Quando a Maria teve que lidar com problemas com um fornecedor que tinha qualidade inconsistente, Carlos estava lá para ajudar a negociar com outros fornecedores. Quando a loja enfrentou problemas de caixa durante um mês mais fraco de vendas, Carlos ofereceu suporte financeiro não como caridade, mas como investimento em um negócio que ele acreditava. Mas esse apoio também trouxe questões. A Maria começou a se questionar se ela realmente estava crescendo como empresária ou se estava apenas sendo carregada pelo sucesso de Carlos.
Ela se questiona se os clientes voltavam porque confiavam nela ou porque sabiam que ela tinha um parceiro bem-sucedido apoiando-a. Esses pensamentos a incomodavam. Ela queria sucesso que era completamente seu, que era resultado apenas de seu trabalho e sua dedicação. Uma noite, depois de fechar a loja, ela decidiu ter uma conversa séria com Carlos. Ela o levou para uma praça pública, sentaram em um banco, e ela falou sobre suas preocupações. Ela disse que tinha medo de que ele estivesse ofuscando seu sucesso, que tinha medo de se tornar dependente dele, que tinha medo de que se ele saísse de sua vida, tudo desabaria. Carlos a ouviu com paciência, depois respondeu honestamente. Ele disse que compreendeu suas preocupações, que elas eram válidas e importantes. Mas ele também disse que ela estava subestimando seu próprio valor e sua própria capacidade. Ele apontou que os clientes voltavam porque seus produtos eram genuinamente bons, porque sua história era genuinamente inspiradora, porque ela era genuinamente uma pessoa admirável. Ele disse que seu papel era apenas ajudar a amplificar o que já estava ali, não criar algo que não existia. Ele propôs que eles criassem um acordo claro sobre o negócio. Ele seria um consultor e mentor, mas não seria um sócio financeiro. Qualquer investimento que ele fizesse seria com juros claros e prazos claros, para que tudo fosse transparente e limpo. Dessa forma, o sucesso seria completamente dela, mas ela teria suporte quando precisasse. Maria concordou com esse arranjo, e algo mudou entre eles naquele momento. Não diminuiu o amor, mas transformou-o em algo baseado em igualdade genuína, em respeito mútuo, em suporte sem dependência. Com 6 meses de operação bem-sucedida, a Maria começou a receber propostas de expansão. Um gerente de um shopping local viu um de seus vídeos e entrou em contato, oferecendo um espaço na praça de alimentação do shopping. A proposta era tentadora: mais visibilidade, mais pé de movimento, potencial de crescimento massivo. Mas também significava custos mais altos, compromissos maiores e maior risco. Maria pediu conselho a Carlos, mas dessa vez ela pediu que ele apenas ouvisse enquanto ela pensava em voz alta, que não oferecesse sua opinião até que ela tivesse processado tudo. Ela passou horas analisando os números, considerando os riscos e os benefícios, pensando sobre o que ela realmente queria de seu negócio. O que ela descobriu é que ela não queria apenas expandir para ganhar mais dinheiro. Ela queria expandir de forma que mantivesse a qualidade de seus produtos e a autenticidade de sua história. Um espaço grande em um shopping poderia significar que ela teria que produzir em volume muito maior, o que poderia significar terceirizar a produção ou comprometer a qualidade. Ela recusou a oferta, explicando para o gerente que ela preferia manter sua loja como um espaço pequeno e autêntico em vez de se tornar um negócio genérico em um shopping. Mas ela ofereceu uma alternativa. Ela ofereceu vender seus produtos em consignação em pequenas lojas de bairros similares à sua. Isso permitiria que ela expandisse sua presença sem comprometer sua qualidade ou sua autenticidade. O gerente do shopping não aceitou, mas outros empreendedores em bairros próximos estavam interessados. Em poucos meses, os produtos de Maria estavam sendo vendidos em 5 estabelecimentos diferentes. Isso criou um novo desafio: produção em volume maior. Maria não conseguia fazer tudo sozinha. Pela primeira vez desde abrir a loja, ela teve que contratar funcionários. A ideia a assustava. Ela temia que outras pessoas não entendessem sua qualidade, não compartilhassem sua dedicação, não fossem cuidadosas o suficiente. Carlos sugeriu que ela procurasse pessoas da comunidade, mulheres como ela que entendessem a luta, que compartilhassem sua visão. Maria começou a procurar, e encontrou 2 mulheres incríveis. Uma era uma vizinha chamada Fernanda que havia sido desempregada por 2 anos. A outra era uma amiga de infância chamada Juliana que também sonhava com algo melhor, mas nunca havia tido oportunidade. Maria não apenas as contratou como funcionárias, ela as treinou para serem parceiras. Ela passou semanas ensinando-lhes suas técnicas especiais, compartilhando com elas não apenas o como fazer, mas o porquê fazer de determinada forma. Ela as envolveu nas decisões sobre o negócio. E conforme elas aprendiam, conforme elas entendiam a visão dela, elas não apenas se tornaram funcionárias competentes, elas se tornaram defensoras genuínas do negócio, pessoas que entendiam que estavam construindo algo maior que apenas ganhar dinheiro. Com Fernanda e Juliana, a produção triplicou em 3 meses. E algo inesperado aconteceu: a loja começou a se tornar um ponto de reunião, um lugar onde as 3 mulheres e os clientes formavam uma comunidade genuína.
Clientes que vinham comprar um bolo frequentemente ficavam conversando, compartilhavam histórias, formavam amizades. A loja deixou de ser apenas um lugar de transação comercial e se tornou um espaço social significativo no bairro. A visibilidade também continuava crescendo. Um jornal local fez uma reportagem sobre Maria e sua história. A matéria destacava como uma mulher que foi rejeitada pelo sistema bancário formal havia criado seu próprio caminho, havia criado empregos para outras mulheres, havia impactado sua comunidade. A reportagem circulou amplamente, e de repente Maria não era apenas conhecida no bairro, ela começava a ser conhecida por toda a cidade. Com essa visibilidade veio mais responsabilidade. Mais pessoas queriam aprender sobre seu negócio. Algumas queriam trabalhar com ela. Algumas queriam comprar franquias de seu modelo de negócio. E nesse ponto, Maria enfrentou uma decisão importante. Ela poderia tentar crescer em escala massiva, poderia tentar se tornar uma marca nacional, poderia tentar multiplicar seu dinheiro exponencialmente. Mas ela também havia aprendido algo importante sobre si mesma nos últimos meses. O que a motivava não era apenas ganhar dinheiro. O que a motivava era impacto genuíno. Era ajudar mulheres como ela. Era construir comunidade. Era fazer algo significativo com sua vida. E nessas reflexões, ela começou a ter uma ideia nova, uma que a entusiasmava muito mais do que franquias ou expansão em massa. Uma noite, Maria convidou Carlos para a loja após fechar. Ela havia estado pensando sobre isso por semanas, havia preenchido cadernos com notas e planos, havia mapeado cada detalhe em sua mente. Quando ele chegou, ela pediu que ele se sentasse, e então começou a compartilhar sua ideia. Ela queria começar um programa de treinamento e mentorado para mulheres pobres que quisessem abrir seus próprios negócios. Ela queria fazer para outras o que Carlos havia feito para ela, oferecer não apenas capital e conhecimento técnico, mas também crença genuína, mentorado dedicado, suporte emocional. Ela queria usar sua própria história como inspiração, mas ajudar cada mulher a criar sua própria história, seu próprio caminho. Carlos a ouviu com admiração nos olhos enquanto ela falava com paixão sobre seu plano. Ela descreveu como o programa funcionaria. Mulheres selecionadas participariam de sessões de mentorado semanais, aprenderiam sobre como estruturar um plano de negócio, aprenderiam sobre gestão financeira, mas mais importante, aprenderiam que elas eram capazes de mais do que pensavam. E para as mulheres mais dedicadas, Maria ofereceria suporte inicial de capital para ajudar a lançar seus negócios, similar ao que Carlos havia feito por ela. Quando Maria terminou de falar, Carlos estava em silêncio por um longo momento. Então ele sorriu de forma que transformou completamente seu rosto. Ele disse que era a ideia mais inspiradora que ele havia ouvido em anos. Ele disse que queria ser parceiro nela, não como investidor mas como mentor. Ele queria ajudar a estruturar o programa, a procurar potencial nas mulheres que se aplicassem, a oferecer seu conhecimento de negócios de forma que mudasse vidas. E naquele momento, naquele banco em uma loja pequena em um bairro pobre, algo profundo mudou. Maria compreendeu que sua jornada não estava apenas sobre ela abrir uma loja. Estava sobre ela se tornar alguém que ajudava outros a abrir as portas que haviam sido fechadas para ela. Estava sobre ela se transformar de vítima de circunstâncias em catalisadora de mudança. Nos meses seguintes, ela começou a recrutar mulheres para seu programa. A palavra se espalhou por boca a boca, pela comunidade, através de suas redes sociais. Mulheres que haviam sido rejeitadas pelos bancos, que tinham sonhos mas nenhuma porta aberta, que acreditavam que nunca teriam oportunidade, elas começaram a aparecer. A primeira mulher a completar o programa foi Fernanda, sua funcionária. Com a ajuda de Maria e de capital que Maria ajudou a conseguir, Fernanda abriu um pequeno negócio de costura. Ela havia sempre desejado fazer isso, mas havia sido demitida de seu último trabalho porque era muito velha para o mercado. Agora, com quase 50 anos, Fernanda estava começando seu próprio caminho. A segunda foi uma mulher chamada Beatriz que queria abrir uma academia de dança infantil no bairro. A terceira foi uma mãe solteira chamada Sofia que queria começar um negócio de limpeza e organização profissional. Cada uma tinha uma história diferente, cada uma tinha sonhos diferentes, mas todas compartilhavam a mesma coisa. Elas tinham sido deixadas para trás pelo sistema, e agora tinham alguém que acreditava nelas. A loja de Maria continuava a prosperar, mas agora era mais do que apenas um lugar de vendas. Era o coração de um movimento. Era um símbolo de que mudança era possível,
de que mulheres pobres podiam criar suas próprias oportunidades, de que um encontro aleatório em um ônibus poderia mudar vidas para sempre. E quando Maria olhava ao redor para Fernanda trabalhando na cozinha, para Juliana atendendo clientes, para Carlos mentorando a próxima rodada de mulheres do programa, para as mulheres da comunidade que vinham não apenas comprar mas se conectar, ela compreendia que havia conseguido mais do que apenas abrir uma loja. Ela havia aberto uma porta para o futuro. Não apenas para si mesma, mas para quantas outras mulheres pudessem passar por ela. E era exatamente o que ela sempre havia sonhado, mesmo que não soubesse como nomear aquele sonho naquele dia no banco quando ouviu não pela primeira vez. 1 ano depois de abrir sua loja, Maria havia transformado seu pequeno negócio em algo muito maior que ela havia imaginado. O programa de treinamento e mentorado tinha começado com 3 mulheres na primeira turma. Agora, com a crescente demanda e visibilidade, havia 15 mulheres esperando para participar da próxima rodada. Cada uma tinha uma história diferente, cada uma tinha sido rejeitada de formas diferentes pelo sistema, e cada uma via em Maria um símbolo de esperança. O programa funcionava assim: 2 vezes por semana, as mulheres se reuniam na loja de Maria após o horário de funcionamento. Elas traziam seus cadernos, seus sonhos escritos, suas ideias de negócio. Maria e Carlos trabalhavam com cada uma individualmente, ajudando a transformar ideias vagas em planos concretos. Eles ensinavam estrutura de negócio, gestão financeira, marketing, mas mais importante, eles ensinavam confiança. Eles ensinavam que as mulheres mereciam sucesso, que elas tinham capacidade, que o sistema que as rejeitava estava errado, não elas. Mas o programa precisava de mais recursos do que apenas o tempo de Maria e Carlos. Precisava de capital para ajudar as mulheres a lançar seus negócios. Maria começou a procurar parcerias, a falar com bancos, a buscar investidores interessados em apoiar empreendedoras de baixa renda. A maioria a rejeitava. Muito arriscado, diziam. Sem histórico de sucesso suficiente, respondiam. Mas então, um dia, um homem chamado Roberto, não um concorrente que havia tentado destruir seu negócio, mas um empresário diferente chamado Roberto Silva apareceu na loja. Ele havia lido sobre Maria em uma revista de negócios, havia visto um perfil que chamava sua atenção. Ele era dono de uma grande rede de varejo, tinha milhões em seus cofres, e tinha um interesse particular em impacto social. Roberto sentou-se com Maria e Carlos em uma mesa pequena na loja e ouviu toda a história. Ouviu sobre o programa, sobre as mulheres que estavam transformando suas vidas, sobre os negócios que haviam começado. E quando Maria terminou, ele ofereceu algo que mudou tudo. Ele ofereceu R$150 mil como fundo de capital para ajudar as mulheres do programa. Não como empréstimo, mas como investimento genuíno em impacto social. Maria não conseguiu falar por alguns minutos. Não era dinheiro que ela estava pedindo, não era um valor que ela havia nem imaginado. Aquele fundo significava que ela poderia ajudar não apenas 3 ou 5 mulheres, mas dúzias. Significava que poderia transformar o programa de algo pequeno e local em algo que poderia ter alcance real. Com esse fundo, Maria e Carlos estruturaram formalmente o programa. Criaram critérios de seleção não apenas mulheres em situação financeira difícil, mas mulheres que demonstravam determinação, criatividade, disposição para trabalhar duro. Criaram um currículo estruturado com 12 semanas de treinamento intensivo. Criaram um processo de mentorado que continuava mesmo depois que as mulheres lançavam seus negócios. A primeira grande turma do programa foi um sucesso impressionante. Das 15 mulheres, 12 conseguiram lançar seus negócios nos 6 meses seguintes. Havia uma mulher que começou um negócio de consultoria de organização de casa. Havia uma ex-professora que havia sido demitida por ser muito velha que começou uma academia de reforço escolar. Havia uma mãe solteira que começou uma loja de roupas upcycled. Havia uma mulher que havia sido abusada e estava reconstruindo sua vida começando um negócio de aromaterapia. Cada negócio era diferente, mas cada uma das mulheres compartilhava a mesma coisa. Elas tinham alguém que acreditava nelas, que as apoiava, que as ensinava não apenas técnicas de negócio mas autoconfiança genuína. E o impacto não era apenas econômico. Era emocional, era psicológico, era transformação de identidade. Uma das participantes do programa era uma mulher chamada Cristina. Cristina havia passado 20 anos em um casamento abusivo, havia sido isolada de oportunidades, havia sido convencida de que era incompetente. Quando chegou ao programa,
ela mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Mas através do treinamento, através do mentorado consistente, através de ser tratada com dignidade e respeito, ela começou a florescer. Cristina tinha talento para decoração de interiores. Ninguém havia nunca reconhecido antes porque ela estava muito ocupada apenas sobrevivendo. Mas no programa, ela foi encorajada a explorar esse talento. Com o fundo de capital, ela lançou um negócio pequeno de consultoria em decoração para mulheres que queriam melhorar suas casas com orçamento limitado. 6 meses depois, ela estava ganhando o dobro do que havia ganhado em qualquer empreendimento anterior. Mais importante, ela havia reconstruído sua vida com dignidade. Guiada pelo endereço do antigo livro de contabilidade, Elisa retornou disfarçada à periferia, desta vez à procura da oficina de costura arte e fio. Ela se apresentou como uma antiga colega de trabalho da senhora Moraes, a mãe biológica de Sofia. A oficina era um lugar pequeno e barulhento, repleto do cheiro de tecidos e máquinas de costura. A costureira-chefe, Dona Clarice, era uma mulher robusta e bondosa, que se lembrava perfeitamente da senhora Moraes. A Ana Moraes. Uma artista com o tecido. E que tragédia aquela família, meu Deus! Disse Dona Clarice, com tristeza genuína. Elisa foi sutil, mas direta. Ela perguntou sobre o boneco de pano e o fio de lã vermelho. Dona Clarice se emocionou. Este boneco foi o último presente que Ana fez para a filhinha, antes do acidente. O fio vermelho era o laço da sorte que Ana sempre usava. A conversa de Elisa com Dona Clarice confirmou a dupla vida de Elias Viana. Ele era, de fato, o pai de Sofia. O senhor Elias vinha aqui, sim. Ele não era um monstro com a Ana. Ele a amava à sua maneira doentia e secreta. Ele pagava a oficina para manter Ana por perto e tentava fazer com que ela abandonasse a periferia, mas Ana amava o trabalho dela e se recusava a viver escondida. Ela não queria que a filha fosse criada na mentira, revelou Clarice. No entanto, Dona Clarice também confirmou o que Dona Rosa havia dito. Elias Viana era um motorista perigoso, e no dia do acidente, ele estava alterado e discutia furiosamente com Ana Moraes sobre a exposição da criança. O senhor Elias estava bêbado e gritava que se Ana não se mudasse, ele tiraria a filha dela à força. A briga causou o acidente. E a única testemunha de quem estava ao volante era a própria criança, a Sofia. A revelação atingiu Elisa com a força de um soco. Sofia não era apenas uma vítima de trauma. Ela era a única testemunha ocular do homicídio culposo cometido pelo patriarca Viana. Se Sofia se lembrasse de quem estava dirigindo, a fortuna dos Viana desmoronaria, e Augusto Viana, que herdou o império, seria diretamente implicado no acobertamento. A missão de Augusto de manter Sofia reclusa e sem memórias não era apenas para proteger o trauma, mas para proteger o patrimônio. O amor fraterno era uma fachada para o interesse financeiro. Ao deixar a oficina Arte e Fio, Elisa se deparou com um carro preto que a seguia discretamente. A vigilância de Augusto estava aumentando. Ela percebeu que a informação que ela detinha valia milhões, e que sua vida estava em risco iminente. Ela tinha que voltar ao Palácio de Cristal e encontrar uma maneira de extrair Sofia antes que Augusto Viana tomasse medidas extremas. O dilema moral de Elisa era esmagador. O dinheiro para a saúde de sua mãe estava garantido, mas a liberdade de Sofia dependia de ela quebrar o contrato e arriscar sua vida. O Palácio de Cristal se tornará uma armadilha perfeita, e Elisa era a isca. Mas sucesso sempre traz conflito. Conforme o programa e a loja de Maria cresciam, conforme a história dela se tornava mais conhecida, começaram a aparecer críticas. Alguns críticos diziam que Maria era uma fraude, que estava apenas explorando a história de mulheres pobres para ganhar fama e dinheiro. Outros diziam que o programa era ineficaz, que a maioria das mulheres falharia em seus negócios de qualquer forma, que Maria estava apenas dando falsas esperanças. As críticas a machucavam profundamente. Havia noites em que ela não conseguia dormir, noites em que ela se questionava se estava realmente fazendo diferença ou se era apenas alguém fingindo que estava. Carlos tentava confortá-la, tentava ajudá-la a ver que as críticas vinham de pessoas que tinham medo de mudança, que tinham interesse em manter o status quo. Mas as dúvidas ainda permaneciam. E então veio o verdadeiro conflito. Um jornalista investigativo começou a procurar brechas na operação do programa. Ele entrevistou algumas mulheres que não tiveram sucesso, que perderam seu capital inicial em negócios que falharam.
Ele entrevistou alguns críticos que questionavam a eficácia do programa. Ele escreveu uma série de artigos questionando a integridade financeira de Maria, sugerindo que havia má gestão de fundos, sugerindo que o capital de Roberto estava sendo utilizado incorretamente. Os artigos causaram um impacto devastador. Potenciais parceiros se afastaram. Alguns dos bancos que haviam começado a considerar oferecer empréstimos para as participantes do programa retiraram suas ofertas. Pior de tudo, o próprio Roberto, o investidor que havia fornecido o capital inicial, começou a questionar se havia feito um erro ao confiar em Maria. Maria convocou uma reunião com Roberto. Ela o levou para a loja, mostrou todos os registros, todos os documentos financeiros, todos os recibos. Cada centavo do capital havia sido utilizado exatamente como prometido para ajudar as mulheres a lançar seus negócios. Houve alguns fracassos, sim, alguns negócios não conseguiram sobreviver, mas isso era esperado. A taxa de sucesso do programa era mais alta do que a de qualquer outro programa de empreendedorismo que Roberto tinha conhecimento. Ela também lhe mostrou as histórias. Mostrou fotos de Fernanda na sua loja de costura fluorescente. Mostrou o certificado de Juliana, que havia voltado à escola e estava trabalhando para se tornar contadora. Mostrou vídeos de Cristina falando sobre como o programa havia salvado sua vida após sair de um relacionamento abusivo. Roberto foi profundamente afetado. Ele reconheceu que havia sido precipitado em suas dúvidas, que havia permitido que críticos o influenciassem em vez de confiar nas evidências que ele tinha diante de si. Ele não apenas reafirmou seu comprometimento com o programa, ele aumentou o fundo de capital para R$200 mil. Mas Maria sabia que não podia depender de uma única pessoa para financiar o programa. Ela precisava de sustentabilidade financeira. Ela precisava de uma forma de gerar receita que pudesse continuar financiando o programa independentemente de investidores individuais. Foi Carlos quem teve a ideia que mudaria tudo. Ele sugeriu que Maria escrevesse um livro sobre sua jornada. Não um livro de autoajuda genérico, mas uma narrativa real sobre sua vida, sobre como saiu da pobreza, sobre os desafios que enfrentou, sobre como criou seu programa. O livro poderia ser vendido, e os lucros poderiam financiar o programa indefinidamente. Maria era cética no começo. Ela era uma mulher pobre de um bairro pobre que fez um negócio funcionar. Quem se interessaria em ler um livro sobre ela? Mas Carlos insistiu, e de forma inesperada, Roberto ofereceu para conectá-la com um editor que conhecia. O editor ficou interessado na história e concordou em publicar o livro. Escrever o livro foi um processo emocional inteiro. Maria teve que reviver seus piores momentos, a pobreza de sua infância, o trabalho como cozinheira doméstica, o dia que foi rejeitada pelo banco. Teve que refletir sobre seus melhores momentos, o encontro com Carlos, a abertura da loja, o primeiro sucesso de uma participante do programa. O livro que emergiu não era perfeito em sua estrutura ou em sua prosa, mas era autêntico em sua emoção, era poderoso em sua honestidade. Quando o livro foi lançado, ninguém esperava que fosse um sucesso comercial. Mas algo conectou com as pessoas. O livro começou a vender além das expectativas. Mulheres que liam sobre Maria viam suas próprias lutas refletidas. Homens que liam reconheciam a injustiça estrutural que suas cidades perpetuavam. Pessoas ricas que liam desenvolviam empatia para com as circunstâncias de pessoas pobres. Mais importante, o livro gerou receita real. No primeiro ano, os lucros do livro forneceram o suficiente para financiar completamente o programa, para pagar salários adequados para Maria e Carlos, para expandir a operação. No segundo ano, os lucros foram ainda maiores. O livro foi traduzido para outras línguas, foi lançado em outros países, começou a gerar receita internacional. Mas o impacto do livro foi além do financeiro. O livro transformou Maria em uma voz pública genuína para empreendedorismo comunitário. Ela começou a receber convites para falar em universidades, em conferências de negócios, em organizações sem fins lucrativos. Ela começou a aparecer na televisão, em podcasts, em plataformas de mídia de todos os tipos. E em cada apresentação, ela falava sobre a mesma coisa, sobre como o sistema estava falho, sobre como as pessoas pobres tinham capacidade que nunca era reconhecida, sobre como uma pequena quantidade de apoio estruturado podia transformar vidas. Suas palavras tocavam pessoas, inspiravam pessoas, movimentava pessoas para a ação. 3 anos após abrir sua loja, Maria já não era apenas uma mulher pequena em um bairro pobre. Ela havia se tornado uma figura pública,
uma voz de mudança, um símbolo de esperança para mulheres em situação difícil. Mas ela nunca esqueceu de suas raízes, nunca se afastou completamente de sua comunidade. A loja ainda funcionava como o coração da operação, como o espaço onde tudo havia começado. Mas agora havia expandido para incluir não apenas vendas de bolos, mas também um espaço de treinamento, uma biblioteca de recursos sobre empreendedorismo, um espaço onde as mulheres do programa podiam trabalhar enquanto desenvolviam seus negócios. O programa havia crescido massivamente. Havia agora 2 turmas por semestre, e havia lista de espera de mais de 100 mulheres esperando para participar. O fundo de capital havia sido expandido para R$1 milhão, graças aos lucros do livro e ao comprometimento continuado de Roberto e de outros investidores que haviam ouvido sobre o programa. Mas Maria reconheceu que um programa local, por mais bem-sucedido que fosse, tinha limitações. Se ela realmente queria transformar o sistema, se ela realmente queria criar oportunidades para centenas de milhares de mulheres pobres, ela precisava ampliar a escala. Foi quando ela tomou uma decisão que surpreendeu muitos. Com a ajuda de Carlos, de Roberto, e de uma rede de novos parceiros que haviam se juntado à visão, Maria fundou uma organização sem fins lucrativos maior. A organização tinha como objetivo replicar o modelo que ela tinha desenvolvido em múltiplas cidades, em múltiplos bairros, em múltiplas regiões. A organização seria chamada de Portas Abertas, um nome que refletia a missão central de abrir portas de oportunidade para mulheres que haviam sido deixadas para trás. A estrutura seria descentralizada, com diferentes núcleos locais operando em diferentes cidades, mas todos seguindo o mesmo modelo fundamental que Maria havia desenvolvido. Essa expansão significava que Maria tinha que deixar de operar sua loja pessoalmente. Era uma decisão difícil, porque aquela loja era seu lar espiritual, era onde tudo havia começado. Mas ela sabia que precisava fazer esse sacrifício se queria impacto genuíno em larga escala. Ela treinou Fernanda e Juliana para gerenciar completamente a loja. Ela documentou cada aspecto de como a loja funcionava, cada receita especial, cada técnica que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ela criou manuais, criou vídeos de treinamento, criou um sistema que poderia ser replicado em outras cidades. Quando ela finalmente deixou de ir diariamente para a loja, quando ela deu total controle para Fernanda, foi como se tivesse deixado uma parte de si mesma para trás. Mas quando ela viu Fernanda operar a loja com competência, com paixão, com comprometimento que rivalizava o de Maria, ela soube que havia tomado a decisão certa. A primeira nova loja de Portas Abertas foi aberta em um bairro diferente da mesma cidade, em um espaço igualmente pequeno e humilde. Uma jovem mulher chamada Isabela, que havia participado do programa original de Maria, foi designada para gerenciar essa nova loja. Ela havia aprendido não apenas a técnica, mas a filosofia, a cultura, a importância de criar não apenas um negócio bem-sucedido mas uma comunidade transformadora. 6 meses depois, havia 3 novas lojas operando em outras cidades. 1 ano depois, havia 10. O modelo se replicava com sucesso porque não era um modelo corporativo imposto de cima para baixo. Era um modelo desenvolvido do chão para cima, por mulheres que compreendiam genuinamente os desafios enfrentados por outras mulheres pobres. E em cada nova loja, a história era similar: mulheres se reunindo, compartilhando seus sonhos, sendo mentoradas, sendo financiadas, sendo transformadas. Histórias se multiplicavam. Impacto se propagava. O que havia começado como uma mulher tentando conseguir um empréstimo para sua própria loja havia se transformado em um movimento. Maria frequentemente se encontrava refletindo sobre seu caminho. De uma menina em uma favela com pais pobres que mal conseguiam colocar comida na mesa, para uma mulher rejeitada por um banco que disse que ela era muito arriscada, para uma empreendedora que criou sua própria oportunidade, para uma líder de um movimento que estava transformando vidas em uma escala que ela nunca havia imaginado. E cada vez que ela refletia, ela pensava em Carlos, no homem que havia acreditado nela quando ela não acreditava em si mesma, que havia oferecido seu conhecimento e tempo sem esperar recompensa, que havia se tornado seu parceiro tanto na vida quanto no trabalho. Ela pensava em Fernanda, em Juliana, em Cristina, em Isabela, em centenas de outras mulheres que haviam transformado suas vidas através do programa. E ela pensava no banco, naquele dia em que foi dito não. Ela não tinha raiva daquele banco ou daquela gerente mais. Porque aquele não tinha liberado a maior transformação de sua vida. Tinha forçado a ser criativa, a buscar soluções diferentes, a confiar em pessoas de forma que nunca havia confiado antes.
O caminho nunca havia sido fácil. Mas havia sido real. E era seu caminho, construído por suas próprias mãos, transformando não apenas sua vida mas as vidas de centenas de outras mulheres que agora viam em Maria prova de que mudança era possível, de que o sistema podia ser burlado, de que às vezes tudo o que você precisava era uma oportunidade e alguém que acreditasse em você. Expandir de uma loja para uma organização nacional trouxe desafios que Maria nunca havia previsto. Nos primeiros meses de operação de portas abertas como organização formalizada, tudo parecia estar funcionando perfeitamente. As novas lojas estavam operando, os programas de mentorado estavam acontecendo, as mulheres estavam iniciando seus negócios. Mas então começaram a aparecer problemas sutis, problemas que não eram óbvios até que explodissem. O primeiro problema era a consistência. Isabela, a gerente da segunda loja, estava fazendo coisas diferentes de como Fernanda operava. Havia diferenças na forma como o programa de mentorado era estruturado, diferenças nas técnicas de produção, diferenças na atmosfera geral. Isabela não estava sendo menos competente, ela estava apenas adaptando o modelo às realidades locais, aos clientes locais, às mulheres do programa local. Maria inicialmente viu isso como um problema. Ela queria que o modelo fosse replicado exatamente, acreditava que a consistência era a chave para sucesso. Mas Carlos a corrigiu gentilmente. Ele apontou que a força do modelo não estava em sua rigidez, mas em sua flexibilidade. O que funcionava em um bairro podia não funcionar em outro. O que funcionava em um contexto cultural podia falhar em outro. O que movia as mulheres em um lugar podia ser diferente em outro lugar. Levou tempo para Maria aceitar isso. Ela havia passado tanto tempo controlando cada detalhe de sua loja original que a ideia de deixar outras pessoas modificarem o modelo era aterroradora. Mas quando ela conversou com as mulheres das outras lojas, quando ela ouviu suas histórias de sucesso mesmo com as variações, ela começou a entender. O núcleo do programa, a crença em que as mulheres mereciam oportunidade, o mentorado dedicado, o suporte financeiro inicial permanecia consistente. Mas a forma como era entregue podia ser adaptada. O segundo problema era mais sério. Uma das gerentes de loja em outra cidade foi descoberta desviando fundos. Não uma quantia enorme, mas significativa, cerca de R$ 10.000 que deveriam ter ido para o fundo de capital das participantes foram em vez disso para sua conta pessoal. Quando a auditoria descobriu isso, Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela chamou uma reunião emergencial com Carlos, com Roberto, com os líderes das outras lojas. Ela se questionava se o modelo era fundamentalmente falho, se ela havia cometido um erro ao confiar em outras pessoas. Ela se questionava se era capaz de gerir uma organização em larga escala. Ela se questava se tinha o direito de continuar expandindo quando havia tido essa ruptura de confiança. Mas Roberto ofereceu uma perspectiva diferente. Ele apontou que a desonestidade era um risco em qualquer organização, em qualquer escala. O fato de que havia sido descoberta pela auditoria significava que o sistema de fiscalização estava funcionando. O problema não era que havia alguém desonesto, era que Maria precisava de melhores sistemas de auditoria, melhor treinamento ético, melhores protocolos de responsabilidade. Carlos adicionou que a gerente desonesta era uma exceção, não a norma. A vasta maioria das gerentes estavam genuinamente comprometidas com a missão, estavam genuinamente tentando fazer diferença. Uma maçã podre não significava que todo o barril estava podre. Então Maria fez o que aprendeu a fazer em cada crise, ela enfrentou o problema diretamente. Ela removeu a gerente desonesta da organização, mas não publicamente, não de forma que pudesse prejudicar todas as outras. Ela implementou novos protocolos de auditoria, novos processos de verificação de antecedentes para novos gerentes, novos sistemas de responsabilidade. Ela criou um código de ética formal que cada gerente tinha que assinar. E o mais importante, ela usou o incidente como uma oportunidade de ensino. Ela falou com todas as gerentes sobre o incidente, sobre o que havia acontecido, sobre por que havia acontecido, sobre quais eram as expectativas éticas da organização. Ela não escondeu o problema. Ela o transformou em uma oportunidade de reforçar valores. A negociação com Augusto Viana não foi rápida nem fácil, mas o medo do escândalo forçou a mesa. Ele concordou em garantir o tratamento da mãe Helena em troca do silêncio de Elisa e Sofia sobre a cumplicidade dele no acidente, a falha em chamar a ambulância. O crime de seu pai, Elias Viana, homicídio culposo, seria exposto por Sofia, mas o nome de Augusto seria poupado do pior.
Durante um encontro secreto e tenso, onde Elisa estava acompanhada de Júlia e Sofia estava em um local seguro, Augusto revelou a verdadeira profundidade de seu segredo, não para se justificar, mas para explicar sua fraqueza. Eu não sou um assassino, Elisa. Eu sou um covarde, e fui uma vítima de meu pai, confessou Augusto, a fachada de aço finalmente cedendo. Ele narrou a noite do acidente. Ele estava no carro, sim, mas tinha apenas 18 anos. Meu pai me chantageou. Ele me disse que, se eu chamasse a ambulância, ele incriminaria minha mãe, dizendo que ela adulterava documentos da empresa. Ele ameaçou arruinar a vida dela e a minha, tirando nossa herança e nosso nome. Eu era jovem, e minha mãe é tudo para mim. Eu calei a boca para proteger a única coisa que me restava. A minha mãe biológica, revelou Augusto, os olhos marejados de dor contida. Elisa, a mulher que só via frieza, viu o adolescente aterrorizado, preso pelo controle de um pai manipulador. O ódio que ela sentia por ele se transformou em uma complexa mistura de pena e atração. Ele não era um monstro, mas um homem que cometeu um erro terrível sob coação. O abismo social que o separava era real, mas o abismo moral era o mesmo. Ambos haviam se submetido à chantagem para proteger a família. Isso não justifica sua crueldade com Sofia, mantendo-a em reclusão, disse Elisa, sua voz suave, mas firme. Eu sei. Eu usei o trauma dela como desculpa para continuar a proteger o que me restava. O Palácio de Cristal se tornou minha prisão, também ele admitiu, olhando para Elisa com uma intensidade que incendiava a sala. Você é a única pessoa que viu minha sujeira e não fugiu. Você é a única que me forçou a ser honesto, mesmo que fosse por meio de chantagem. A conversa não era apenas uma negociação, era um desnudamento emocional. A atração proibida se tornou um elo inesperado de almas feridas. O beijo do capítulo 13 já havia rompido as barreiras, e agora, a verdade sobre o passado unia. Ao final do encontro, Augusto acenou para Júlia. Seu preço será pago. O tratamento da senhora Helena está garantido por um fundo fiduciário, inatingível por mim. Agora, me diga, Elisa, o que você fará depois disso? Elisa olhou para ele, o homem que havia sido seu inimigo e agora era sua alma gêmea no sofrimento. Eu vou garantir que Sofia tenha justiça. E depois, eu vou voltar para minha vida, Augusto. Eu sou uma entregadora. E o seu mundo não é o meu. O magnata suspirou, aceitando a derrota. Ele sabia que o preço de seu segredo era perder a única mulher que via através da sua fachada de poder. Conforme Portas Abertas crescia, Maria começava a carregar um peso que ela não havia antecipado. Ela não era mais uma empreendedora focada em sua própria loja. Ela era fundadora de uma organização que era responsável por mudas vidas de centenas de mulheres. Cada decisão que ela tomava tinha implicações para centenas de pessoas. Cada direção que a organização tomava afetava não apenas empresas individuais, mas comunidades inteiras. Havia noites em que ela não conseguia dormir. Noites em que ela se perguntava se estava fazendo tudo errado, se havia uma melhor forma de estruturar o programa, se havia mulheres que ela poderia estar ajudando mas não estava. Havia dias em que ela se sentia completamente sobrecarregada pela responsabilidade. Carlos notou as mudanças nela. Notou que ela estava perdendo peso, que tinha olheiras permanentes, que sorria com menos frequência. Uma noite, ele a forçou a sair da loja mais cedo e a levou a um lugar tranquilo, um parque que ambos amavam. Eles sentaram em um banco, e Carlos falou. Ele disse que ele reconhecia o que estava acontecendo com ela. Ele disse que era síndrome do fundador sob pressão, a sensação de responsabilidade infinita que vinha de ter criado algo significativo. Ele falou sobre seus próprios momentos quando havia começado seu negócio de consultoria, sobre como havia quase destruído sua saúde sendo tão obsessivo sobre sucesso. Ele disse algo que mudou como Maria pensava sobre sua própria liderança. Você não pode ajudar todos. Você não pode resolver todos os problemas. O máximo que você pode fazer é criar sistemas que permitam que outras pessoas ajudem, que permitam que outras pessoas resolvam problemas. E você precisa aprender a delegar, a confiar, a deixar de ser a pessoa que carrega tudo nos ombros. Maria resistiu inicialmente a essa perspectiva. Ela sentiu que se ela não estivesse personalmente envolvida, se ela não estivesse pessoalmente supervisando cada aspecto, as coisas cairiam à parte. Mas Carlos a desafiou a tentar. Ele sugeriu que ela contratasse um diretor de operações,
alguém que pudesse gerenciar o dia a dia, alguém que pudesse lidar com logística, com auditoria, com recursos humanos, todas as coisas que Maria estava tentando fazer sozinha. Maria entrevistou vários candidatos para o cargo. E então conheceu Sofia, uma mulher de 45 anos que havia passado 20 anos gerenciando operações para uma grande empresa multinacional. Sofia havia deixado seu trabalho porque estava cansada de trabalhar para lucro puro, porque queria seu trabalho tivesse significado, porque havia lido sobre portas abertas e sentiu como se aquela fosse a oportunidade que estava esperando. Sofia era exatamente o que Maria precisava. Sofia tinha experiência em gerenciamento de operações, tinha sistemas bem desenvolvidos, tinha pensado profundamente sobre como organizar estruturas complexas. Mais importante, Sofia compreendeu a missão de portas abertas, não apenas intelectualmente mas emocionalmente. Sofia havia crescido em pobreza também, havia lido sobre Maria e visto sua própria história refletida. Com Sofia gerenciando operações, algo fundamental mudou para Maria. Ela não era mais a pessoa que tinha que conhecer cada detalhe, que tinha que estar envolvida em cada decisão. Ela poderia focar em liderança estratégica, em visão, em expandir a organização para novos territórios. Ela dormia melhor. Ela sorria mais. Ela tinha energia para passar tempo com Carlos, para desfrutar de sua vida pessoal além do trabalho. E foi durante esse período de estabilidade relativa que Carlos a pediu em casamento. Ele fez isso de forma simples, íntima, na loja de Maria onde tudo havia começado. Ele ajoelhou e perguntou se ela passaria o resto da vida construindo coisas com ele, ajudando pessoas com ele, enfrentando desafios com ele. Maria disse sim sem hesitação. E quando ela disse, ela compreendeu que sua vida havia se transformado completamente. De uma menina pobre que havia crescido em uma favela, para uma mulher que havia criado uma organização que estava transformando centenas de vidas. E agora ela havia encontrado um parceiro que não era apenas seu mentor, mas seu amor, seu companheiro, seu espelho. Um ano após contratar Sofia como diretora de operações, Portas Abertas havia expandido para 10 cidades diferentes. Havia 20 lojas funcionando, havia centenas de mulheres que haviam completado o programa, havia impacto mensurável em comunidades inteiras. A história de Maria havia se espalhado além das fronteiras de seu país. Maria começou a receber convites internacionais. Organizações de desenvolvimento em outros países queriam aprender sobre seu modelo. Universidades queriam que ela desse palestras. Investidores internacionais queriam financiar a expansão global da organização. Isso criou uma questão fundamental. Portas Abertas deveria expandir internacionalmente? O modelo funcionaria em outros países com contextos culturais diferentes, com economias diferentes, com desafios diferentes? Ou era um modelo tão específico ao contexto local que perdia seu significado quando replicado internacionalmente? Maria consultou com Carlos, com Sofia, com as gerentes das lojas locais. Havia uma divisão de opinião. Alguns acreditavam que expandir internacionalmente era o próximo passo lógico, que havia mulheres em todo o mundo que precisavam das mesmas oportunidades. Outros acreditavam que expandir muito rápido poderia diluir a missão, poderia transformar Portas Abertas de um movimento genuíno em uma organização corporativa impessoal. Maria decidiu fazer uma viagem de pesquisa para outro país antes de tomar uma decisão. Ela viajou para um país na América Central onde havia interesse em replicar o modelo. Ela passou 2 semanas conversando com mulheres locais, compreendendo suas circunstâncias, observando como empreendedoras locais operavam seus negócios. O que ela descobriu foi que o núcleo da necessidade era universal. Mulheres pobres queriam oportunidade, queriam mentorado, queriam acesso a capital. Mas a forma específica como essas necessidades se manifestavam era diferente de país para país. As barreiras que as mulheres enfrentavam eram diferentes. Os recursos disponíveis eram diferentes. Os contextos culturais eram diferentes. Maria retornou ao seu país com uma compreensão renovada. Ela não poderia simplesmente exportar seu modelo de um país para outro. Ela teria que adaptá-lo fundamentalmente, teria que trabalhar com parceiros locais que compreendessem o contexto, teria que construir algo novo enquanto mantinha os princípios centrais. Ela propôs que Portas Abertas começasse uma iniciativa de expansão internacional cuidadosa. Primeiro, ela identificaria parceiros locais em diferentes países que compartilhassem a visão. Esses parceiros trabalhariam com Portas Abertas para adaptar o modelo ao contexto local. Seria um processo lento,
cuidadoso, baseado em aprendizado genuíno em vez de exportação rápida. O primeiro país escolhido foi aquele que Maria havia visitado. Uma mulher local chamada Isabela, que havia lido sobre Maria e se conectado profundamente com a história, ofereceu-se para ser a líder do programa naquele país. Isabela tinha experiência em desenvolvimento comunitário, tinha visão clara de como o modelo poderia ser adaptado, tinha comprometimento genuíno com a missão. Maria e Isabela trabalharam juntas durante meses, adaptando o programa, criando materiais de treinamento em espanhol, identificando gerentes locais que pudessem liderar as primeiras lojas. Não foi um processo rápido, não foi um processo fácil, mas foi um processo autêntico. 6 meses antes do lançamento do Programa Internacional de Portas Abertas, Maria e Carlos se casaram. Não foi um casamento grande ou extravagante, não era do estilo de nenhum deles. Foi uma cerimônia pequena, íntima, realizada na loja de Maria, com famílias, amigos, gerentes de lojas e mulheres do programa reunidas. Fernanda foi madrinha. Juliana cantou. Sofia ofereceu um discurso que fez todos rirem e chorarem simultaneamente. O casamento era simbólico de como suas vidas haviam se entrelaçado. Não era um casamento de 2 pessoas que queriam escapar do mundo. Era um casamento de 2 pessoas que queriam mudar o mundo juntas. Quando Maria e Carlos trocaram os votos, eles não prometeram apenas amor, eles prometeram parceria na missão, compromisso com a visão, dedicação à transformação comunitária. Após o casamento, Maria e Carlos compraram uma casa. Era uma casa modesta em um bairro classe média, um espaço que refletia onde eles tinham chegado. Não era luxuosa, mas era confortável, era um espaço que podia oferecer hospitalidade, que podia servir como extensão do trabalho que faziam. Eles transformaram uma sala da casa em um escritório onde podiam trabalhar juntos. Eles transformaram outra sala em um espaço onde podiam hospedar mulheres do programa que vinham de outras cidades para treinamento mais intensivo. A casa não era apenas um lugar para vivermos, era uma extensão da organização, era um espaço de trabalho contínuo. E foi nessa casa que Maria começou a escrever seu segundo livro. O primeiro livro havia contado sua história de forma narrativa, havia compartilhado sua jornada pessoal. O segundo livro era diferente, era um manual estruturado sobre como replicar o modelo de portas abertas, como criar programas similares em diferentes contextos. O segundo livro não era um best-seller como o primeiro havia sido. Era mais técnico, mais focado em implementação prática. Mas teve uma audiência importante: executivos de ONGs, líderes de desenvolvimento comunitário, políticos que trabalhavam em redução de pobreza, mulheres empreendedoras que queriam criar seus próprios programas. O livro fornecia um roteiro, um guia, uma estrutura que poderia ser adaptada e replicada. Com os lucros de ambos os livros, Portas Abertas agora tinha financiamento de longo prazo garantido. A receita de vendas de livros cobria não apenas as operações da organização, mas também permitia expansão estratégica. Isso significava que a organização não dependia de doadores individuais ou de investidores que poderiam ter agendas diferentes. Durante esse período, Maria frequentemente refletia sobre sua jornada. De uma menina em uma favela, para uma mulher rejeitada pelo sistema, para uma empreendedora que criou sua própria oportunidade, para uma líder de um movimento que estava mudando vidas em escala nacional e começava a tocar escala internacional, para uma mulher casada com um homem que a amava, que a apoiava, que construía as mesmas coisas que ela construía. Ela pensava frequentemente naquele dia no ônibus, naquele encontro aleatório com Carlos que havia mudado tudo. Ele havia dito algo que se tornaria o mantra de sua vida: "Você realmente acredita que merecia aquele empréstimo?" Aquela pergunta havia desbloqueado algo nela. Havia lhe permitido acreditar que merecia sucesso, que merecia oportunidade, que o sistema que a havia rejeitado estava errado, não ela. E agora ela fazia a mesma pergunta para cada mulher que chegava ao programa. Você realmente acredita que merece essa oportunidade? E quando elas respondiam sim, quando elas compreendiam que mereciam, quando acreditavam em si mesmas, então a transformação começava. A história de Maria havia começado com um não. Uma negação de um banco. Uma porta fechada. Mas aquele não havia liberado para criar centenas de sims, centenas de mulheres recebendo oportunidades que mereciam, centenas de mulheres abrindo negócios, centenas de mulheres mudando suas vidas e as vidas de suas famílias e comunidades. E quando Carlos a abraçava à noite em sua casa modesta, quando eles planejavam juntos a próxima fase de expansão de Portas Abertas,
Quando ela recebia mensagens de mulheres em diferentes países que haviam começado seus próprios programas inspirados pelo modelo de Maria, ela compreendia que sua vida havia se tornado exatamente o que sempre desejou que fosse: significativa, impactante, transformadora. 5 anos após abrir sua primeira loja, Maria estava em uma reunião com os diretores de Portas Abertas quando recebeu a notícia que mudaria tudo. Não era uma notícia completamente inesperada, os sinais estavam lá, mas quando chegou oficialmente, ainda assim foi um choque. Carlos havia sido diagnosticado com câncer. Ele havia notado algo estranho em seu corpo 3 meses antes, mas havia adiado ir ao médico. Maria havia insistido, mas Carlos havia dito que era provavelmente nada, que era apenas estresse, que desapareceria com o tempo. Quando finalmente ele foi ao médico, quando os testes foram feitos, o diagnóstico foi preciso e assustador. Era câncer avançado, estava em estágio 3, precisaria de cirurgia e quimioterapia. Maria saiu da reunião abruptamente, desculpando-se com os diretores. Ela foi direto para o hospital onde Carlos estava esperando por ela. Quando ela viu o medo em seus olhos, ela desabou. Não na frente dele, ela precisava ser forte para ele, mas depois, sozinha no banheiro do hospital, ela permitiu que seu próprio medo saísse. Nos próximos meses, a vida de Maria foi virada de cabeça para baixo. A organização que havia construído, o trabalho que havia se tornado sua identidade, tudo teve que ser colocado em segundo plano. Carlos passou por cirurgia, passou por meses de quimioterapia brutal. Havia dias em que ele era tão fraco que mal conseguia sair da cama. Havia dias em que ele vomitava até não ter nada mais para vomitar. Havia dias em que ele perdia a esperança de que melhoraria. Maria deixou de ir diariamente para o escritório de Portas Abertas. Sofia assumiu mais responsabilidade. Os diretores assumiram mais responsabilidade. Maria se tornou basicamente uma enfermeira para Carlos, cozinhando alimentos que ele conseguisse comer, ajudando com os efeitos colaterais da quimioterapia, sentando-se com ele durante as noites longas quando ele não conseguia dormir. Durante esse período, ela compreendeu algo novo sobre si mesma. Ela havia passado tanto tempo construindo, criando, expandindo Portas Abertas, que havia parcialmente negligenciado sua própria vida pessoal. Havia negligenciado seu relacionamento com Carlos. Havia negligenciado seu próprio bem-estar. Agora, com Carlos enfrentando a possibilidade de morte, ela viu com clareza cristalina o que realmente importava. Ela contou para ele um dia, enquanto ele estava deitado na cama da quimioterapia, que se perdesse o Portas Abertas amanhã, se perdesse toda a organização que havia construído, ela seria capaz de lidar com isso se tivesse ele. Ela disse que tudo que havia feito havia sido significante, havia mudado vidas, mas nada disso importava tanto quanto ele importava para ela. Carlos a ouviu com lágrimas nos olhos. Ele disse que era exatamente o que ele precisava ouvir. Ele disse que havia tido medo de que ela o ressentiria por ter que deixar seu trabalho. Ele disse que havia tido medo de ser um fardo. E ela respondeu que ele nunca poderia ser um fardo, que ele era o centro de sua vida, que ele sempre havia sido. A quimioterapia foi longa e brutal. Foram 6 meses de desafios constantes. Mas gradualmente, lentamente, Carlos começou a melhorar. Primeiro foi apenas pequenas coisas. Ele conseguia comer um pouco mais, tinha um dia sem vomitar, tinha energia suficiente para caminhar até o outro lado do quarto. Depois foram coisas maiores, ele conseguia sair da cama por algumas horas, conseguia sentar-se em uma cadeira na janela, conseguia ler um livro inteiro. Quando os médicos finalmente disseram que a quimioterapia havia sido bem-sucedida, que o câncer estava em remissão, quando disseram que ele poderia ter esperança de um futuro normal, Maria chorou de forma que não havia chorado em meses. Ela chorou de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Mas a doença deixou suas marcas. Carlos nunca seria exatamente como havia sido antes. Ele tinha menos resistência, se cansava mais facilmente, experimentava dor crônica em alguns dias. E psicologicamente, ele havia mudado. Ele havia enfrentado sua própria mortalidade, havia olhado nos olhos da morte, e isso o havia transformado. Uma noite, alguns meses após a conclusão da quimioterapia, enquanto eles estavam sentados no pátio de sua casa, Carlos falou sobre isso. Ele disse que a doença lhe havia ensinado que a vida era frágil, que não era garantida, que cada momento era precioso. Ele disse que havia passado tanto tempo ajudando Maria a construir Portas Abertas que havia perdido tempo vivendo sua própria vida.
Ele propôs algo que surpreendeu Maria inicialmente. Ele propôs que eles tirassem um ano sabático. Um ano onde ambos saíram de suas funções executivas em portas abertas, onde viajaram, onde apenas viveram, onde restauraram suas vidas pessoais que havia se perdido na construção do movimento. Maria inicialmente protestou. Ela disse que a organização precisava dela, que havia mulheres dependendo dela, que ela não podia abandonar as responsabilidades. Mas Carlos apontou que Sofia havia provado ser uma liderança capaz, que os diretores da organização eram pessoas competentes, que Portas Abertas teria que aprender a funcionar sem depender tão fortemente de Maria. Ele também apontou algo que a tocou profundamente. Se você não cuida de você mesma, se não restaura sua própria alma, você não vai ser capaz de liderar efetivamente. Você vai queimar e desmorona. E isso machucaria a organização mais do que um ano de sua ausência. Maria pensou sobre isso por dias. E então ela falou com Sofia, com os diretores. Ela propôs o ano sabático, propôs um plano de liderança que permitiria que a organização funcionasse sem ela. Havia resistência inicial, as pessoas queriam que ela ficasse, tinham medo de como funcionariam sem ela. Mas quando ela explicou por que ela precisava disso, quando ela explicou que era não apenas para sua saúde pessoal mas também para o bem-estar a longo prazo da organização, eles entenderam. E então, um ano após a conclusão da quimioterapia de Carlos, Maria e Carlos deixaram portas abertas nas mãos competentes de Sofia e dos diretores. Eles viajaram para diferentes partes do mundo. Eles visitaram outros países, viram outros lugares, conheceram outras pessoas. Eles descansaram. Eles riram. Eles restauraram as partes de si mesmos que havia se perdido no trabalho constante. Foi durante essa viagem, em uma pequena cidade em um país distante, que algo aconteceu. Maria estava sentada em um café quando conheceu uma mulher local. A mulher havia lido sobre Maria, havia lido seus livros que haviam sido traduzidos para a língua local. E essa mulher começou a chorar enquanto contava para Maria como o livro dela havia inspirado ela a criar seu próprio programa de empreendedorismo comunitário em sua própria cidade. Ela mostrou para Maria fotos de mulheres locais que haviam iniciado seus próprios negócios graças ao programa que essa mulher havia criado. Havia uma mulher que havia aberto uma loja de alimentos tradicionais. Havia outra que havia começado um negócio de artesanato. Havia outra que havia criado um centro de treinamento de culinária. E Maria compreendeu algo importante naquele momento. Portas Abertas não era apenas a organização que ela havia criado. Portas Abertas havia se tornado um movimento. Havia se tornado uma ideia que estava se propagando, que estava sendo adaptada, que estava criando impacto muito além do que Maria poderia jamais conseguir administrando pessoalmente. Quando Maria e Carlos retornaram de seu ano sabático, eles retornaram como pessoas diferentes. Eles retornaram restaurados, revigorados, com uma nova perspectiva sobre o que era importante. E quando eles retornaram para Portas Abertas, eles descobriram que a organização não apenas havia funcionado sem eles, havia prosperado. Sofia havia implementado novos sistemas, novos processos que melhoraram significativamente a eficiência da organização. Os diretores haviam expandido para 3 novos países. Os programas locais haviam evoluído e se adaptado aos contextos específicos de forma que era ainda mais eficaz do que havia sido antes. A ausência de Maria havia forçado a organização a se tornar menos dependente de qualquer indivíduo, havia forçado a desenvolver liderança descentralizada mais forte. Quando Maria retornou e compreendeu o que havia acontecido, ela sentiu algo que não havia sentido em anos: alívio genuíno. Alívio de que a organização não dependia dela. Alívio de que podia confiar em outras pessoas para levar a visão adiante. Alívio de que ela podia deixar de tentar controlar cada aspecto e poderia simplesmente liderar com visão e direção geral. Ela reuniu-se com Sofia e os diretores, e em vez de retomar o controle total, ela propôs uma nova estrutura de liderança. Ela se tornaria presidente da organização, mas não CEO. Sofia permaneceria como diretora de operações e diretora executiva. Os diretores de cada país ganhariam mais autonomia. A liderança seria verdadeiramente descentralizada. Isso foi um grande passo para Maria. Em muitos aspectos, significava que ela estava renunciando a certos níveis de controle. Mas ela havia aprendido através de sua experiência com Carlos que controle não era o que importava. O que importava era impacto, era transformação, era capacidade de criar mudança em larga escala. Com essa nova estrutura,
Com essa nova libertação de controle total, Maria podia focar em coisas que apenas ela podia fazer. Ela podia continuar sendo a voz pública da organização, a storyteller que conectava emocionalmente com as pessoas sobre a missão. Ela podia trabalhar em expansão estratégica, em parcerias internacionais, em viabilidade a longo prazo da organização. Durante esse período, Maria também começou a pensar em legado. Ela era apenas uma mulher. Ela envelheceria, um dia deixaria de estar aqui. Mas a organização que ela criará, o movimento que ela iniciará, podia viver além dela se fosse construído corretamente, se fosse enraizado em princípios que pudessem ser transmitidos para gerações futuras. Ela e Carlos começaram a pensar sobre formar uma fundação que pudesse financiar portas abertas a longo prazo. Eles pensaram sobre como documentar o trabalho sendo feito, como capturar não apenas os números mas as histórias, as transformações, o impacto humano real. Eles começaram a trabalhar com acadêmicos para estudar o modelo, para compreender o que funcionava e por quê, para criar um corpo de conhecimento que pudesse informar outros programas similares. 20 anos após aquele encontro em um ônibus que havia mudado tudo, Maria estava em um auditório cheio de pessoas. Havia mulheres de diferentes países que haviam participado do programa de Portas Abertas. Havia empreendedoras que haviam criado seus próprios negócios inspiradas pelo modelo. Havia governantes interessados em replicar o programa em escala nacional. Havia estudantes estudando seu trabalho em universidades. Maria estava dando uma palestra, falando sobre a jornada. Ela começou, como sempre começava, contando a história daquele dia no banco quando foi rejeitada. Ela descreveu como havia se sentido, como havia pensado que seu sonho estava morto. Ela falou sobre como havia começado a desistir. E então ela falou sobre Carlos, sobre o encontro no ônibus, sobre como uma pessoa se importando o suficiente para ouvir havia transformado tudo. Ela falou sobre como era possível mudar sua vida se alguém acreditasse em você, se alguém oferecesse mentorado, se alguém oferecesse uma chance. Mas ela também foi honesta sobre os desafios. Ela falou sobre a quase falência, sobre as críticas que havia recebido, sobre a desonestidade que havia descoberto na organização, sobre como havia quase se queimado completamente por trabalhar demais. Ela falou sobre a doença de Carlos, sobre como isso havia lhe ensinado o que realmente importava. E então ela compartilhou os números. Portas Abertas havia operado em 32 países diferentes. Mais de 100.000 mulheres haviam completado o programa de mentorado. Mais de 80.000 pequenos negócios haviam sido iniciados pelas mulheres que havia através do programa. Esses negócios haviam gerado centenas de milhares de empregos adicionais. Comunidades inteiras haviam sido transformadas. Mas Maria também compartilhou as coisas que não podiam ser medidas em números. Ela compartilhou histórias de mulheres que haviam recuperado sua autoconfiança, que haviam se redescoberto, que haviam descoberto que eram capazes de mais do que jamais imaginaram. Ela compartilhou histórias de famílias que haviam saído da pobreza, de crianças que estavam frequentando escolas melhores porque suas mães estavam ganhando mais, de comunidades que estavam desenvolvendo respeito próprio novamente. Quando ela terminou a palestra, a sala inteira se levantou em pé e aplaudiu. Maria viu através das lágrimas que estava derramando rostos de mulheres que ela havia mentorado, de gerentes de lojas que havia treinado, de parceiros que havia trabalhado com ao longo dos anos. Depois da palestra, enquanto ela estava saudando pessoas, uma menina pequena, provavelmente com 8 ou 9 anos, se aproximou dela. A menina tinha uma mãe que havia participado do programa de Portas Abertas 15 anos antes, que havia começado seu próprio negócio, que havia transformado sua vida. A menina disse para Maria que ela queria ser como Maria quando crescesse, que queria ajudar outras mulheres, que queria fazer diferença. E naquele momento, Maria compreendeu o ciclo se completando. A mãe dessa menina havia sido transformada. Agora a filha estava sendo inspirada. Em uma geração, talvez essa menina estaria criando seu próprio programa, estaria ajudando sua própria comunidade, estaria transmitindo adiante a ideia de que mulheres mereciam oportunidade, que mulheres eram capazes de mudar suas vidas. Quando Carlos a encontrou após a palestra, ele a abraçou por um longo tempo sem falar. Ele sabia o que aquele momento significava para ela. Ele sabia que ela estava pensando sobre como uma pessoa, um encontro, uma decisão de acreditar em alguém, podia criar ondas de transformação que se propagavam muito além de qualquer indivíduo. Você fez, ele sussurrou para ela. Você realmente fez. Você transformou o mundo.
E ela respondeu: nós fizemos. Eu não teria feito nada sem você. Você foi quem começou a acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Naquela noite, em seu hotel em uma cidade distante, Maria olhou pela janela para as luzes da cidade abaixo. Havia mulheres lá embaixo, que talvez em algum momento encontrariam sua própria porta fechada, seu próprio não de um banco ou de um sistema que as rejeitaria. E talvez, apenas talvez, elas encontrariam uma porta aberta através de portas abertas. Talvez encontrariam alguém que acreditaria nelas. Talvez transformariam suas vidas exatamente como Maria havia transformado a sua. E isso era legado. Não era sobre uma pessoa. Era sobre um movimento. Era sobre sistemas que permitiam que outras pessoas tivessem oportunidade. Era sobre criar estruturas que pudessem durar gerações. Era sobre entender que uma vida podia ser vivida bem quando era vivida em serviço, em dedicação a transformar a vida de outras pessoas. Maria havia começado como uma menina pobre que queria abrir uma loja. Ela havia terminado como uma mulher que havia criado um movimento internacional que estava transformando a vida de centenas de milhares de pessoas. E a coisa mais notável sobre sua jornada era que ela havia compartilhado cada passo com pessoas que ela amava, com Carlos, com Fernanda, com Juliana, com Sofia, com cada mulher que havia passado por portas abertas. Porque no final, a história de Maria não era sobre uma pessoa extraordinária que fez coisas extraordinárias sozinha. Era sobre o que era possível quando as pessoas acreditavam uma na outra, quando as pessoas se apoiavam mutuamente, quando as pessoas se recusavam a aceitar que algumas vidas importavam menos que outras. Era sobre como mudança genuína começava com compaixão, com o ouvido disposto a escutar, com alguém que simplesmente acreditava que você merecia mais. 25 anos após aquele encontro no ônibus que mudou tudo, Maria estava em sua casa, uma casa maior agora, uma casa que havia expandido para acomodar um escritório, uma biblioteca, um espaço de reunião. Ela tinha cabelo grisalho que não tentava mais esconder, tinha rugas que refletiam os anos de trabalho intenso, tinha uma calma em seu rosto que vinha de alguém que havia enfrentado seus medos e havia sobrevivido. Carlos estava ao seu lado, também envelhecido, mas vivo de forma que muitos acreditavam que não seria mais possível. Ele havia vivido 15 anos além de seu diagnóstico inicial de câncer, uma vida que havia sido considerada uma bênção, uma vida que ele havia vivido com propósito renovado, com comprometimento com a missão que Maria havia criado. Eles estavam esperando por alguém, uma mulher jovem, uma menina que haviam ajudado a colocar no caminho muitos anos antes, uma mulher que havia se tornado uma liderança importante de portas abertas. Seu nome era Larissa. Larissa havia participado do programa de Portas Abertas quando tinha 22 anos. Havia sido rejeitada por empregos porque havia deixado a escola no ensino médio para cuidar de seu pai doente. Havia sido desesperada. Havia acreditado que sua vida seria apenas pobreza e dificuldade. Mas quando entrou no programa de Portas Abertas, quando encontrou alguém que acreditava nela, tudo mudou. Larissa havia começado um negócio pequeno de consultoria de carreira para jovens de baixa renda. Havia crescido. Havia se expandido. E agora, Larissa estava liderando o programa em 3 cidades diferentes. Ela havia recrutado outras líderes, havia treinado outras mulheres, havia criado sua própria rede de mentorado e suporte. Quando Larissa chegou naquela noite, Maria a abraçou por um longo tempo. Larissa havia sido transformada por portas abertas, mas agora Larissa era a que estava transformando outras pessoas. O ciclo havia se completado de forma que era tão perfeita que parecia planejado. Larissa tinha notícias para compartilhar. Ela havia recebido uma proposta de uma universidade importante. Eles queriam que ela desenvolvesse um programa formal de empreendedorismo comunitário baseado no modelo de portas abertas, um programa que poderia educar centenas de futuros líderes comunitários. Ela havia recusado inicialmente, dizendo que precisava permanecer no trabalho prático. Mas ela estava considerando agora. Estava pensando sobre como isso poderia amplificar o impacto. Maria ouviu a proposta e depois fez uma pergunta importante: o que seu coração diz? Larissa respondeu que seu coração diz que ela deveria aceitar. Que ela havia crescido através de educação prática em portas abertas, mas que ela acreditava que havia espaço para educação formal também, para um programa que ensinasse princípios de forma estruturada enquanto mantinha o foco em impacto comunitário real. Maria sorriu e disse: então você deveria fazer. A próxima geração de líderes comunitários precisa de você naquela sala de aula. E você pode manter-se conectada ao trabalho prático também. Não é tudo ou nada.
E naquele momento, Maria compreendeu que sua obra estava verdadeiramente segura. Não porque ela tivesse criado uma organização perfeita, Portas Abertas ainda tinha falhas, ainda tinha espaço para melhoria, mas porque havia criado um sistema que permitia que outras pessoas tomassem a visão adiante, que a adaptassem, que a propagassem de formas que Maria nunca poderia ter feito sozinha. Mas sucesso de larga escala sempre traz novos desafios. Um ano após Larissa assumir seu novo papel na universidade, Portas Abertas enfrentou seu maior desafio até aquele ponto. Um relatório jornalístico investigativo foi lançado, não sobre corrupção ou má gestão. Portas Abertas tinha se tornado tão transparente que isso era praticamente impossível, mas sobre impacto real. O relatório questionava se Portas Abertas estava realmente transformando vidas ou se apenas estava criando um espetáculo de transformação para fins de marketing e arrecadação de fundos. O relatório apontava mulheres cujos negócios haviam falhado mesmo após completar o programa. Apontava que a taxa de sucesso, embora fosse alta em comparação com outros programas, ainda era apenas de cerca de 60%. A reportagem foi amplamente compartilhada e trouxe críticas que machucaram. Porque, em algum nível, as críticas tinham um ponto válido. Nem toda mulher que participava do programa teria sucesso. Nem toda vida seria transformada. E havia mulheres que haviam participado, que haviam recebido mentorado e capital inicial, cujos negócios ainda haviam falhado. Maria, agora com mais de 60 anos, poderia ter se retirado do conflito. Poderia ter deixado Sofia ou Larissa responderem. Mas ela decidiu responder pessoalmente. Ela escreveu um artigo longo e honesto abordando cada crítica. Ela admitiu que nem todo negócio iniciado através de Portas Abertas tinha sucesso. Mas ela apontou que isso não era diferente de qualquer outro programa de empreendedorismo. Ela apontou que o sucesso não deveria ser medido apenas em termos de negócios bem-sucedidos. Sucesso deveria incluir mulheres que aprenderam habilidades valiosas mesmo que seu negócio específico tivesse falhado. Sucesso deveria incluir mulheres que recuperaram confiança em si mesmas, que se tornaram mais resilientes, que desenvolveram relacionamentos e redes que as ajudariam ao longo de suas vidas. Ela compartilhou histórias de mulheres cujos negócios haviam falhado mas que haviam encontrado emprego melhor porque haviam desenvolvido novas habilidades. Ela compartilhou histórias de mulheres que haviam falhado em seus negócios mas que haviam ajudado sua comunidade de forma significativa mesmo assim. Ela apontou que Portas Abertas era mais do que um programa de negócios, era um programa de transformação humana. E então ela fez algo que foi realmente corajoso. Ela publicou os números de fracasso ao lado dos números de sucesso. Ela foi completamente transparente sobre quem havia falhado, onde haviam falhado, o que haviam aprendido. Ela transformou a crítica em uma oportunidade de mostra ainda mais claramente que Portas Abertas não era sobre perfeição, era sobre oportunidade genuína, sobre suporte real, sobre acreditar em pessoas que o sistema havia rejeitado. A resposta foi inesperada. Em vez de destruir a confiança em Portas Abertas, a honestidade de Maria aumentou a confiança. As pessoas viram que aqui estava uma liderança que não estava tentando esconder fracassos, que estava disposta a ser vulnerável, que se importava com a verdade mais do que com sua própria reputação. Doadores aumentaram seus comprometimentos. Governos abriram mais portas para partnerships. Universidades ficaram interessadas em colaboração. Portas Abertas emergiu do conflito muito mais forte. Com 40 mil mulheres havendo começado seus próprios negócios através de Portas Abertas, com operações em 40 países diferentes, com um modelo que havia sido comprovado efetivo e replicável, Maria e Carlos decidiram que era tempo de criar legado permanente. Eles iniciaram a Fundação Maria e Carlos, uma fundação que era financiada pelos direitos autorais dos livros de Maria, pelos lucros de palestras que ela dava, por doações de pessoas que acreditavam na missão. A fundação tinha como objetivo garantir que Portas Abertas poderia continuar a funcionar indefinidamente, mesmo após a morte de Maria e Carlos. Mas a fundação era sobre mais do que apenas financiamento. Era sobre documentação, sobre criar um arquivo de histórias, sobre capturar a essência do que Portas Abertas havia criado. A fundação contratou historiadores, contratou cineastas, contratou pesquisadores. Eles viajaram para diferentes países, coletaram histórias, documentaram o impacto real que o programa havia tido. O resultado foi um documentário em série que foi lançado em uma plataforma de streaming global. O documentário contava histórias de mulheres de diferentes países que haviam participado do programa.
Via as histórias pessoais, via o modelo, compreendiam a magnitude do impacto. O documentário foi assistido por milhões de pessoas. Inspired centenas de novas iniciativas similares. Inspirou universidades a criar programas similares. Inspirou governos a investir em empreendedorismo comunitário em suas próprias nações. Mas o que mais importava para Maria era que o documentário havia capturado a essência de Portas Abertas, que era sobre acreditar em pessoas, era sobre abrir portas de oportunidade, era sobre transformação genuína. Não era sobre Maria, embora ela fosse o rosto público. Era sobre cada mulher que havia participado, cada mulher que havia arriscado, cada mulher que havia acreditado em si mesma e havia transformado sua vida. Carlos, agora com câncer novamente, mas em remissão com tratamentos mais avançados que existiam agora, passou tempo revisando o documentário com Maria. Ele pediu que ela certificasse que ela havia feito o que ela se propôs a fazer, que havia aberto portas de oportunidade, que havia transformado vidas, que havia criado um sistema que poderia durar gerações. E Maria respondeu que sim, ela havia feito. Mas que ela não havia feito sozinha. Que ele havia acreditado nela no começo. Que Fernanda e Juliana haviam trabalhado com ela. Que Sofia havia estruturado a organização. Que Larissa havia levado adiante. Que centenas de mulheres que haviam completado o programa e se tornado empreendedoras haviam criado seus próprios programas, suas próprias redes de suporte. Carlos sorriu e disse: então você realmente fez. Você abriu as portas, e outras pessoas estão agora abrindo suas próprias portas. Esse é o verdadeiro legado. Agora, neste momento, Maria está em uma câmera gravando uma mensagem. É uma mensagem que será compartilhada com Portas Abertas, será compartilhada com as centenas de milhares de mulheres que haviam participado do programa, será compartilhada com o mundo. Ela começa falando sobre aquele dia no banco quando foi rejeitada. Ela descreve o medo, a desesperação, a sensação de que portas estavam sendo fechadas permanentemente. Ela fala sobre como havia acreditado que pessoas como ela, mulheres pobres, mulheres sem conexões, mulheres sem capital inicial, não estavam destinadas ao sucesso. E então ela fala sobre o encontro no ônibus. Ela fala sobre como uma simples conversa, uma escuta genuína, uma pergunta bem colocada: você realmente acredita que merecia aquele empréstimo? Havia transformado sua perspectiva. Ela fala sobre como um estranho havia acreditado em ela quando ela não acreditava em si mesma. Ela fala sobre como isso inspirou a criar Portas Abertas, não para ser uma organização perfeita, mas para ser um espaço onde mulheres poderiam ser acreditadas, onde mulheres poderiam receber mentorado, onde mulheres poderiam ser financiadas, onde mulheres poderiam iniciar a transformação de suas próprias vidas. Ela fala sobre os desafios, o conflito com concorrência, a desonestidade que havia descoberto, os fracassos que não haviam funcionado, a doença de Carlos, o burnout que havia quase a destruído. Ela fala sobre como havia aprendido a delegar, a confiar em outras pessoas, a permitir que a organização evoluísse além do que ela podia controlar. E então ela chega ao ponto central de sua mensagem. Se você está assistindo essa mensagem, se você está em uma situação onde foram ditas não, onde você acredita que as portas estão fechadas, onde você acredita que você não merece oportunidade porque sua situação financeira não é suficiente, porque você não tem as conexões certas, porque você não tem educação formal, eu estou aqui para lhe dizer que você está errado sobre si mesmo. Você merece. Você é capaz. Você é digno. O sistema que a rejeitou está errado. Não você. Você não é deficiente porque é pobre. Você não é incapaz porque não teve as mesmas oportunidades que outras pessoas. Você é poderosa. Você é criativa. Você é forte. E se você realmente acredita em si mesma, se você recebe o mentorado certo, se você tem o suporte correto, você pode transformar sua vida. Essa foi minha jornada. Mas agora é a hora de sua jornada começar. Não importa se você está em uma favela ou em um bairro classe média. Não importa se você teve educação formal ou não. Não importa quantas portas foram fechadas para você. Porque agora Portas Abertas está aqui. E estamos abrindo portas de oportunidade para você. Se você quer participar do programa, se você quer começar a transformar sua vida, se você quer se tornar a empreendedora que você sempre soube que poderia ser, clique no link abaixo. Inscreva-se. Compartilhe sua história. Diga-nos de qual cidade você é, diga-nos qual é seu sonho. E se você assiste essa história e aprendeu algo, se essa história tocou seu coração,
Se você agora compreende que mulheres pobres merecem oportunidade, que o sistema precisa mudar, que pessoas como você e como eu podemos fazer diferença, então eu lhe peço uma coisa. Comente. Diga de qual cidade você está assistindo isso. Compartilhe qual foi o aprendizado maior para você dessa história. Porque essa história não é apenas sobre mim. É sobre você. É sobre todos nós. É sobre compreender que mudança é possível, que oportunidade pode ser criada, que o sistema que nos oprime pode ser burlado. Eu comecei como uma menina em uma favela. Hoje eu sou uma mulher que criou um movimento que transformou centenas de milhares de vidas. E você? O que você pode criar? Para que você pode abrir portas? Porque no final, essa é a mensagem mais importante. Você também merece abrir suas próprias portas. Você também merece criar oportunidade. Você também merece transformar sua comunidade. Então inscreva-se. Comente sua cidade. Compartilhe seu aprendizado. E então vá adiante e crie mudança. Porque o mundo precisa de você. Se essa história tocou seu coração, eu peço. Inscreva-se no programa de Portas Abertas se você está em uma situação onde precisa de oportunidade, de mentorado, de suporte para começar seu próprio negócio. Clique no link nos comentários fixados. Comente qual é a sua cidade. De qual lugar você está assistindo essa história? Que comunidade você vive? Queremos saber que você está lá, que essa história chegou até você. Compartilhe qual foi o aprendizado maior para você dessa história. O que mudou em como você pensa sobre oportunidade, sobre pobreza, sobre capacidade das mulheres pobres? Como essa história transformou sua perspectiva? Compartilhe essa história. Se você acredita que outras pessoas precisam ouvir sobre portas abertas, se você acredita que outras mulheres precisam saber que oportunidade é possível, então compartilhe esse vídeo com sua comunidade. Porque essa história é só o começo. O movimento real será criado por você, pelos seus comentários, pelas suas histórias, pela sua disposição de acreditar que mudança é possível e de trabalhar por ela. Obrigada por assistir. Obrigada por estar aqui. Agora é sua vez de abrir portas. Com amor e esperança, Maria.